Lusoteca. Pasta 1. Livro 1. Na manhã do dia 6 de janeiro de 1482, os parisienses foram despertados pelas ensurdecedoras badaladas dos sinos de todas as igrejas da cidade. Desde um tempo imemorial, todo o povo de Paris amanhecia, nesse dia, excitado pela dupla celebração, o Dia de Reis e a Festa dos Loucos. Havia programação para todos os gostos, uma grande queima de fogos na Praça de Greve, um ritual de plantação na Capela de Braque e a representação de um mistério, a forma teatral mais popular da época, no Salão do Palácio da Justiça. Uma multidão enchia desde cedo as avenidas do Palácio da Justiça. Era lá que se elegia o Papa dos Loucos, logo após a representação da peça. Além disso, nesse ano, havia um motivo a mais para o povo preferir o famoso salão. Os embaixadores flamengos, que tinham vindo a Paris para tratar do casamento do príncipe da França com Margarida de Flandres, lá estariam presentes, ao lado do cardeal de Bourbon. A peça estava programada para o meio-dia. Era muito tarde para uma representação teatral num dia festivo como este, mas era a hora determinada para a chegada dos ilustres visitantes. Os espectadores lotaram bem cedo o salão, todos procurando os melhores lugares. Pouco a pouco, as horas de espera começaram a irritar a multidão, no meio da qual havia muitos estudantes mais ansiosos por elegerem o Papa dos Loucos e saírem em passeata pelas ruas de Paris. Os estudantes procuravam abrandar a irritação, fazendo a maior algazarra. Gritavam, faziam piadas e aproveitavam para xingar os professores que detestavam e que estavam também no salão. Quando chegou o meio-dia, não havia ainda qualquer sinal do cardeal e dos visitantes. Liderada pelos estudantes, a multidão ameaçava colocar tudo abaixo, gritando em coro: "Comecem o mistério! Que demora é essa? Abaixo os embaixadores flamengos!" O autor do mistério, o poeta Pierre Gringoire, entrou em pânico ao ver o público enfurecido. Sentiu-se entre a espada e a parede. Se fizesse iniciar a peça, o cardeal castigaria com certeza. Se aguardasse o cardeal, a multidão por certo destruiria o palácio. Considerando o furor do público mais palpável, Pierre achou melhor começar imediatamente a representação. A orquestra principiou a tocar, o público silenciou, as cortinas se levantaram e surgiram 4 personagens no palco. O primeiro deles empunhava uma espada, simbolizando a nobreza. O segundo trazia 2 chaves de ouro, simbolizando o clero. O terceiro carregava uma balança, simbolizando a comercialização. O último empunhava uma enxada, simbolizando o trabalho. O sexo das 2 alegorias masculinas era indicado pelas túnicas mais curtas e pelo gorro que traziam à cabeça, enquanto das alegorias femininas, pelas túnicas mais longas e pelo capuz. A partir das primeiras cenas, era fácil perceber que a nobreza era casada com o clero e a comercialização com o trabalho. A peça havia começado bem e parecia agradar o público, deixando Pierre muito orgulhoso de sua obra. A certa altura, um mendigo com o braço aleijado começou a circular com seu chapéu sujo no meio do público implorando: "Uma esmolinha, pelo amor de Deus!" Um estudante reconheceu o mendigo Clopin. Dirigiu-se a ele exclamando calorosamente: "Ei, Clopin, ontem era sua perna que estava aleijada. Como é que hoje é seu braço? Tome essa moeda e depois me conte como é que se faz isso, meu velho." A peça tinha sido interrompida porque todas as cabeças se voltaram para onde estavam o estudante e o mendigo, que continuou a pedir esmola com sua voz lamentosa. Desta vez, quem estava irritado era Pierre. Ordenou em altos brados que os atores retomassem a representação. Aos poucos a peça voltou a atrair mais atenção do público do que o mendigo. Então a porta do salão se abriu abruptamente e a voz retumbante do porteiro anunciou:
Sua Eminência, o Cardeal de Bourbon. Coitado de Pierre. A peça foi interrompida novamente para dar entrada ao cardeal e à sua comitiva. Para seu desespero, o cardeal caminhava grave e lentamente para o lugar de honra que lhe fora destinado, parando às vezes para dirigir o olhar arrogante à multidão e receber a sua admiração. Mal o cardeal tomou seu assento, a porta se abriu outra vez e o porteiro começou a anunciar os 48 embaixadores flamengos, apresentando-os um a um pelo nome. Quando um deles, o conselheiro Guillaume Rym, estava sendo cumprimentado pelo cardeal com uma deferência especial, houve um tumulto envolvendo o porteiro e o último dos visitantes a chegar, o mestre Jacques Coppenole. O porteiro, não sabendo que Coppenole fazia parte da comitiva, por causa de suas roupas diferentes, resolveu barrar-lhe a entrada. Houve uma acalorada discussão entre os dois. Apesar de sua grosseria, o mestre Coppenole conquistou de imediato a simpatia do público pela maneira espontânea com que se opôs à ideia do cardeal de querer apresentá-lo como uma autoridade estrangeira. Nada disso! Bradou com sua voz de trovão. Sou Jacques Coppenole, fabricante de meias, com muito orgulho. Nada mais, nada menos. Fabricante de meias. Não é uma vergonha fabricar meias. Todos precisam de meias, principalmente os nobres. O cardeal não conseguia esconder o ódio pelo constrangimento que se via forçado a passar, enquanto o público prorrompia em aplausos e gargalhadas. O povo percebeu com certeza a origem popular de Coppenole e a simpatia se estabeleceu imediatamente. Pierre procurou forçar os atores a prosseguirem. Ninguém lhe deu ouvidos. Então tentou usar alguns espectadores para que pedissem o reinício do mistério. Dirigiu-se a um sujeito gordo de ar pacato que estava próximo. Cavalheiro, que tal se recomeçássemos? O quê? Perguntou o homem sem entender. O que podia ser? Um mistério, claro, respondeu Pierre furioso. Ora, como quiser, retrucou o sujeito com indiferença. Sentindo que não podia contar com ninguém, Pierre misturou-se à multidão e, tentando incitá-la, pôs-se a gritar. O mistério! Queremos o mistério! Recomecem o mistério! Ao ouvir esses gritos, um estudante comentou, Diabo! Então o mistério já não tinha acabado? Recomeçar tudo de novo? Não! 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 Bradaram os outros estudantes. Abaixo o mistério! Pierre, por sua vez, tentava berrar o mais alto que podia para parecer que eram muitas vozes. Recomecem! Recomecem o mistério! O cardeal estava surpreso com a gritaria, sem entender o que se passava. O magistrado responsável pelo Palácio da Justiça explicou-lhe, constrangido, que a peça já estava na metade porque o público exigira que se começasse ao meio-dia, mesmo sem o cardeal. Este não pôde conter uma estrondosa gargalhada. Quer dizer que conseguimos escapar à metade da peça? Comentou alegre e aliviado o conselheiro flamengo Guillaume. Nada mal. Foi bom termos nos atrasado um pouco. O magistrado pediu que o cardeal decidisse o que fazer. Voltar a peça ao início, como queria o autor, ou acabar de vez, como queriam os estudantes. Continuem, continuem, disse o cardeal. Para mim isso não faz diferença. Continuem que vou ler o meu breviário. O magistrado impôs silêncio ao auditório e anunciou. Respeitável público, para contentar os que querem que se recomece e os que querem que se acabe a peça, o cardeal ordena que se continue. No palco, os personagens voltaram à ação. Pierre confiava que, pelo menos, a peça seria acompanhada agora até o fim. Após algumas cenas, porém, a representação foi novamente interrompida. Dessa vez foi o fabricante de meias
que, ainda empolgado com o sucesso de sua entrada, tomou a palavra. Senhores burgueses e fidalgos de Paris, o que estamos fazendo aqui? Não conheço muita coisa sobre o mistério, mas se é isso que estão apresentando, só posso dizer que não tem graça nenhuma. Vocês não concordam? Não foi para isso que me trouxeram aqui. Prometeram-me uma divertida festa dos loucos, com a eleição de um papa. Permitam-me dizer que em nossa terra temos também o nosso papa dos loucos e nisso não estamos atrasados. Sabem como nós fazemos? Todos os candidatos a papa passam a cabeça por um buraco, um por vez, e fazem caretas. Aquele que fizer a careta mais feia é eleito papa por aclamação. É muito divertido. Por que os senhores não escolhem o seu papa à moda da minha terra? Eu lhes garanto, será menos maçante do que esses tagarelas que estão no palco. O que os senhores acham? Vamos começar já? O entusiasmo com que o público aceitou a sugestão de Coppenole deixou Pierre estupefato, sem fala nem para expressar sua indignação. Quando se refez, viu a multidão partindo o vidro da bela rosácea sobre a porta, formando-se um buraco por onde os concorrentes colocariam a cabeça para fazer as caretas. Furioso, frustrado e desgostoso, não restou a Pierre senão esconder seu rosto com as duas mãos. Em poucos minutos estava tudo arrumado para a eleição daquele que fizesse a careta mais horrorosa. Iniciou-se a competição. Um por vez, todos os candidatos punham as suas faces no buraco da rosácea, ora com as pálpebras reviradas, ora com as testas enrugadas como um cano de bota, ora com as bocas retorcidas. Sucediam-se os aplausos e as vaias, as risadas e os apupos. De repente, surgiu um rosto tão grotesco, tão particularmente horrendo, que a multidão emudeceu por uma fração de segundo, totalmente atordoada. Seu nariz parecia um tetraedro, sua boca era recurva como uma ferradura, com todos os dentes tortos e muitas falhas entre eles. O olho esquerdo estava obstruído por uma sobrancelha áspera, enquanto o olho direito se escondia debaixo de uma verruga, e completando o quadro tinha uma fisionomia que era um misto de pasmo, de malícia e de mágoa. Num segundo a multidão passou a clamar em coro: Viva! Viva! Temos um papa! Viva! A aclamação foi unânime. Os estudantes correram para carregar o vencedor em triunfo para fora e preparar a passeata. Nesse momento, todos ficaram atônitos quando perceberam o cúmulo. O vencedor não havia feito careta alguma. Aquilo era o seu próprio rosto. O mestre Coppenole não pôde se conter. Você é a criatura mais soberbamente feia que já vi na minha vida. Por mim você merecia até o papado de Roma. É Quasímodo, o sineiro da igreja, gritou a multidão, reconhecendo-o quando se aproximou. É Quasímodo, o corcunda de Notre Dame. Viva! Fiquem escondidas as grávidas, gritavam os estudantes. Quasímodo, o centro de todo esse tumulto, postava-se de pé à porta do palácio, deixando-se admirar. Junto a ele, Coppenole, que, animado com o sucesso de sua sugestão e com a figura vencedora da competição, propôs-lhe: depois da passeata, gostaria de convidá-lo para uma festa com meus amigos. Com certeza nos divertiremos muito com você. Que lhe parece? Quasímodo permaneceu impassível, em silêncio. O fabricante de meias pôs a mão no ombro do sineiro e gritou sacudindo-o: Por que não responde? Você é surdo, por acaso? De fato, Quasímodo era também surdo. Ao saber disso por uma velha que costumava frequentar a igreja de Notre Dame, Coppenole exultou ainda mais. Surdo!
pela Santa Cruz, é um papa perfeito. Então os estudantes colocaram uma capa nas costas de Quasímodo e uma tiara de papelão sobre sua cabeça, e ele se deixava vestir sem pestanejar e com uma espécie de docilidade orgulhosa. Depois fizeram-no sentar numa padiola de cores extravagantes e 12 estudantes, que se diziam oficiais da Confraria dos Loucos, levantaram-no às costas e uma espécie de orgulho amargo se desenhou na face melancólica do corcunda quando viu, sob seus pés disformes, todas aquelas cabeças de jovens aprumados e bem vestidos. A passeata deu uma volta dentro do salão do Palácio da Justiça, como era o costume, e saiu pelas ruas e becos de Paris numa gritaria alegre e festiva. Alguns poucos espectadores restaram no salão. Pierre ainda estava disposto a fazer continuar a peça. Mal ordenou aos atores que prosseguissem, um dos folhões apareceu à janela gritando: "Pessoal, a Esmeralda na praça!" Ao mesmo tempo, ouvia-se vindo do lado de fora um alarido seguido de aplausos. O restante do público saiu correndo em direção à praça. Aflito, Pierre gritava com seus atores: "Esmeralda? O que querem dizer? E você? O que está fazendo aí embaixo que não sobe para o palco e vem fazer o seu papel? É que levaram a escada para ver Esmeralda." "Malditos!" esbravejou Pierre. E dirigiu-se aos atores enfurecido: "Vocês também vão para o diabo. Se me pagarem, vocês serão pagos." Desceu as escadas do palácio, cabisbaixo e resmungando: "Que estúpidos e imbecis são esses parisienses! Vieram assistir ao mistério e não prestaram atenção a uma palavra. Passaram o tempo todo a olhar boquiabertos para o mendigo Clopin, o cardeal de Bourbon, esse tal de Coppenole, o Quasímodo, o diabo. E Esmeralda, o que será? Que nome estranho!" Pasta 2. Livro 2. Anoitece muito cedo em janeiro. As ruas já estavam escuras quando Pierre saiu do palácio. Depois do vergonhoso fracasso, ele não tinha coragem de voltar para sua casa sem ter recebido qualquer pagamento, ainda mais que devia ao proprietário 6 meses de aluguel. Lembrou-se de que na semana anterior passara em frente à mansão de um conselheiro do parlamento, na rua de Savaterie, e vira um banco de pedra razoavelmente aconchegante que serviria muito bem para abrigar um poeta por uma noite. Agradeceu a providência por essa oportuna lembrança e pôs-se a atravessar a praça do palácio. Na primeira rua, o poeta cruzou com a passeata do Papa dos Loucos, que seguia com grande alarido, cantando e carregando uma infinidade de archotes. Que ironia atroz! A multidão cantava a música de Pierre Gringoire. Esse espetáculo feriu ainda mais o amor próprio de Pierre. Fugiu. Indignava-o nesse momento tudo que lhe fizesse lembrar a festa do seu infortúnio. Seguiu em direção à ponte Saint-Michel. Crianças corriam por todos os lados, brandindo archotes e fogos de artifício. "Maldita festa!" desabafou o poeta. "Ela irá me perseguir por toda a noite?" Tomou então uma decisão desesperada. Uma vez que não era possível fugir ao Papa dos Loucos, nem aos fogos da cidade, resolveu ir ao coração da festa, à Praça de Greve. Abre aspas. Pelo menos, fecha aspas, pensou. Abre aspas. Poderei me aquecer junto às fogueiras e, quem sabe, conseguir alguma migalha para comer. Fecha aspas. Pierre chegou tiritando à Praça de Greve. Tentou se aproximar da grande fogueira. Cercava-o, porém, uma grande multidão. "Malditos parisienses!" resmungou. "Agora não deixam que eu me aqueça? Tanta gente assim só para ver a fogueira?" Chegando perto, reparou que havia algo mais. Num vasto espaço entre a multidão e a fogueira,
dançava uma bela jovem. Pierre ficou tão fascinado pela visão daquela beleza que não sabia se estava diante de uma fada ou de um anjo. Apesar de não ser alta, ela se impunha por sua figura esbelta e seu porte altivo. Ela era morena, mas à luz do dia sua pele devia ter o mesmo brilho dourado das andaluzas e das romanas. Ela dançava, volteava, redemoinhava sobre um velho tapete persa, jogado negligentemente aos seus pés. Cada vez que, volteando, sua figura radiante passava na frente dos fascinados espectadores, eles se sentiam atingidos pelas faíscas que saíam dos seus grandes olhos negros. Em volta, todos os olhares estavam fixos e todas as bocas abertas. Dançando dessa forma mágica, ao som do pandeiro que os seus braços delicados levantavam acima da cabeça, a saia colorida, que se enfunava e balançava, deixando entrever, por momentos, suas pernas torneadas, os cabelos negros a caírem sobre seus ombros nus, ela parecia de fato uma criatura sobrenatural. O deslumbramento da dança, que levou a fantasia de Pierre para fora deste mundo, devolveu-o ao chão quando ele percebeu que Esmeralda era uma cigana. Apesar disso, alguma força estranha e misteriosa o mantinha fixo na figura sinuosa que se movia com esplendor por entre as luzes vermelhas e tremulantes da fogueira. No meio dos inúmeros olhares que o clarão do fogo iluminava, havia um que parecia ser mais absorto na contemplação da dançarina do que os outros. Era o olhar de um homem austero, calmo e soturno. Não devia ter mais que 35 anos, mas já estava bem calvo, com apenas algumas mechas de cabelos grisalhos. O seu olhar se mantinha obstinadamente preso à jovem de 16 anos que dançava e volteava, divertindo toda a multidão. Por fim, ofegante, a bailarina parou. Enquanto o povo a aplaudia, ela chamou: "Djali, Djali!" A multidão viu surgir uma pequena cabra branca, alegre, viva, com as patas douradas e uma coleira igualmente dourada. A jovem cigana sentou-se e estendeu o pandeiro graciosamente à cabra, perguntando-lhe: "Djali, em que mês nós estamos?" A cabra levantou a pata dianteira e deu uma pancada no pandeiro. A multidão aplaudiu, pois era, de fato, o primeiro mês do ano. "Djali", prosseguiu Esmeralda, "em que dia do mês nós estamos?" A cabra levantou a pata e bateu 6 vezes no pandeiro. "Djali", continuou a bailarina, fazendo uma manobra com o pandeiro, "que horas são agora?" Djali deu 7 pancadas. No mesmo instante, o relógio da praça dava 7 horas. Os espectadores foram ao delírio, maravilhados agora com a pequena cabra. No entanto, uma voz soturna se elevou do meio da multidão. "Isso é feitiçaria!" O grito partiu do homem calvo, que não tirava os olhos da bela cigana. Ela estremeceu e voltou-se, mas os aplausos encobriram a sinistra exclamação. Ela se refez e voltou a interrogar a cabra. "Djali, como faz o capitão da artilharia na parada militar da Candelária?" A cabra levantou-se sobre as patas traseiras e pôs-se a marchar com a solenidade grave dos soldados, arrancando gargalhadas da multidão. "Sacrilégio! Profanação!" retomou a voz do homem de fisionomia lúgubre. Esmeralda estremeceu e voltou-se dizendo: "Ah, é esse homem feio que me persegue sempre." Sentiu que era hora de terminar a apresentação. Deu uma pirueta sobre os calcanhares e passou recolhendo no pandeiro as moedas do público. À medida que circulava, choviam moedas de todos os valores. Passou adiante de Pierre, estendendo-lhe o pandeiro. O poeta levou tão estabanadamente as mãos aos bolsos que a dançarina parou. Entretanto, Pierre ficou embaraçado ao sentir a realidade no fundo dos seus bolsos. Nenhuma moeda. Era mais um vexame para completar o seu dia. Felizmente,
um incidente inesperado veio salvá-lo da situação. Ouviu-se um grito estridente de uma mulher. Você ainda não foi embora, praga do Egito? Esmeralda voltou-se assustada. Não era mais a voz do homem calvo. Era a de uma mulher, uma voz devota e má, que partia do canto mais sombrio da praça. Se esse grito assustou a cigana, encheu de alegria um bando de crianças que também assistiam ao espetáculo na praça. É a presa de Tur Holland, bradaram as crianças às gargalhadas. A velha está rabugenta, deve estar com fome. Vamos levar alguns restos das mesas? Após apanharem alguma comida, os meninos correram em disparada para uma estranha casa em ruínas, onde, por trás das grades de uma janela do porão, estava uma velha desgrenhada gritando contra a jovem dançarina. Maldita cigana! Assassina de crianças! Pierre aproveitou-se do susto da bailarina para escapar e procurar seu caminho. Vendo as crianças levando restos de comida para a velha de Tur Holland, ele se lembrou de que não havia comido também. Pior que isso era não ter onde dormir. Resolveu então procurar o seu banco de pedra da rua de Savaterri. Nesse instante, a passeata do Papa dos Loucos chegava junto à praça de greve. Burgueses, estudantes, ladrões, fidalgos, todos se faziam presentes na celebração do novo Papa. Bem no centro da turba, os 12 oficiais da Confraria dos Loucos carregavam a padiola, sobre a qual resplandecia de capa e mitra Quasímodo, o corcunda de Notre-Dame. O sineiro mostrava na sua fisionomia uma satisfação a um só tempo orgulhosa e amarga. Era a primeira vez que seu amor próprio se fazia vibrar. Até então só havia experimentado humilhações que a sua condição provocava e repulsa que a sua aparência causava. Dessa forma, apesar de ser surdo, saboreava como um verdadeiro papa a aclamação dessa multidão que ele odiava, pois também se sentia odiado por ela. De repente, para surpresa e espanto de todos, um homem saiu do meio da multidão e, aproximando-se da padiola, arrancou com violência o bastão de papa que Quasímodo carregava, absorto em suas reflexões. Era o homem calvo que, momentos antes, tinha feito a bela cigana estremecer com suas palavras de ameaça e ódio. Vestia-se como um padre. Pierre o reconheceu com espanto. Virgem Santa, é o meu mestre, Dom Claude Frollo, o arcediago de Notre-Dame. Que diabo ele está fazendo aqui? O arcediago quebrou o bastão, arrancou a tiara de papelão e rasgou a capa cheia de lantejoulas de Quasímodo, que inclinava a cabeça e juntava as mãos de joelhos. Então a Confraria dos Loucos, refeita do atordoamento, resolveu defender o seu papa tão bruscamente destronado por um padre. Imediatamente Quasímodo se colocou diante do arcediago e pôs-se a ranger os dentes, ameaçando quem se aproximasse. A multidão parou atônita. Dom Claude retomou seu tom sombrio e autoritário, sacudiu rudemente o enorme ombro do corcunda e fez um sinal para ele se retirar. Caminharam os dois em direção à igreja de Notre-Dame e ninguém se atreveu a segui-los. Desfazendo-se a passeata desse modo frustrante, a multidão se dispersou, cada um procurando o seu caminho. Pierre ficou meditando sobre a súbita aparição do seu antigo mestre e a maneira obsessiva com que fitava o espetáculo da dançarina. Porém, uma estranha, mas doce canção veio despertá-lo destes pensamentos. Era a voz da cigana, que deixava a praça acompanhada de sua pequena cabra. Movido por uma força indefinível, Pierre pôs-se a seguir Esmeralda à distância. Abre aspas. E por que não? Fecha aspas. Pensou consigo. Concluiu que não há nada mais propício para a meditação do que seguir uma bela jovem sem saber para onde ela vai. Essa abdicação voluntária de seu livre-arbítrio
a mistura de independência caprichosa e de obediência cega, algo intermediário entre a escravidão e a liberdade, agradava Pierre imensamente. As ruas tornavam-se cada vez mais escuras e desertas. Ouviu-se ao longe o toque de recolher. Agora era raro encontrar-se um transeunte na calçada ou uma luz nas janelas. Pierre continuava a seguir a cigana por esse labirinto de travessas e becos, por onde ela caminhava sem hesitar e num passo cada vez mais rápido. Subitamente, 2 homens saíram das trevas e avançaram sobre Esmeralda, agarrando-a. Tentavam sufocá-la, para que ela não gritasse. A pobre cigana se debatia, tentando inutilmente se soltar. — Socorro! Guardas da ronda! Gritou Pierre. Em seguida, instintivamente, avançou com valentia. Um dos homens que seguravam Esmeralda voltou-se para ele. O poeta ficou imobilizado pelo choque. Era a terrível cara de Quasimodo. O corcunda golpeou Pierre com as costas da mão, o que o deixou prostrado na rua, e embrenhou-se rapidamente na escuridão, carregando a cigana apoiada sobre um dos braços. Seu companheiro o seguiu, enquanto a pobre cabra corria atrás, a balir desesperadamente. — Assassinos! Assassinos! Gritava a bailarina, debatendo-se em vão. — Alto lá, miseráveis! Larguem já essa mulher! Gritou com voz de trovão um cavaleiro que surgiu abruptamente de uma travessa. Era um capitão da guarda real, armado da cabeça aos pés e com uma espada na mão. Arrancou Esmeralda dos braços do corcunda, totalmente aturdido, e colocou-a sobre a sela. Ao refazer-se da surpresa, Quasimodo precipitou-se para retomar a sua presa. Porém foi cercado por 15 ou 16 soldados de espada em punho, que seguiam o seu capitão. O sineiro foi agarrado e amarrado. Ele rugia, espumava, mordia. Se fosse à luz do dia, com certeza sua horrível feiura poria em fuga toda a guarnição. Durante o tumulto, o seu companheiro desapareceu. Na cela do capitão, a cigana apoiou graciosamente as mãos nos ombros do seu salvador e fitou-o por alguns segundos, encantada com a sua aparência e sua coragem. Com sua voz doce, perguntou-lhe o nome. — Capitão Febo de Chateaupeur, para servi-la, minha bela. Respondeu o oficial, perfilando-se. — Obrigada, disse ela, sem tirar os olhos dele. E enquanto o capitão Febo cofiava o seu bigode, ela desceu do cavalo como uma flecha e desapareceu na escuridão. Mandando apertar as correias de Quasimodo, o oficial observou. Antes tivesse ficado com a jovem. — O que o senhor queria, capitão? Disse um soldado. O canário voou. Ficou o morcego. Enquanto a guarnição do capitão Febo levava Quasimodo preso, Pierre continuava estatelado no chão, inconsciente. Aos poucos voltou a si, com as imagens da cigana, da cabra, do corcunda e até do seu antigo mestre, Dom Claude, flutuando em sua cabeça de modo vago e confuso. Pierre não sabia onde estava, mas se levantou e caminhou por algumas ruas tentando se localizar. Cruzou com um mendigo todo estropiado que lhe pediu esmola. — Vá para o diabo! Gritou Pierre, enfurecido por estar também sem uma moeda sequer. Seguindo adiante, passou por outro mendigo inválido, coxo e maneta. Era tão aleijado que com suas muletas parecia um andaime ambulante. O poeta apressou o passo para se ver livre desse outro mendigo, mas desta vez acabou esbarrando num cego, que também pedia esmola. Voltou-lhe as costas e prosseguiu na sua caminhada. Porém, logo notou que o cego vinha atrás dele. Pior, em seguida, surgiram também o estropiado e o paralítico, que faziam o maior barulho com as muletas batendo no chão e os gritos roucos a implorar pela caridade de Pierre. Tapando os ouvidos, o poeta pôs-se a correr, mas, estupefato, percebeu que o cego, o estropiado e o paralítico corriam atrás dele.
Acabou desembocando numa praça, quando foi agarrado pelo coxo, que atirou fora as muletas e gritou: "Aonde pensa que vai?" "E onde é que eu estou?" perguntou completamente aterrado o poeta. "No Pátio dos Milagres", respondeu um quarto mendigo que se aproximava. "Bem, realmente só pode ser esse o nome da praça, pois vejo coxos que correm e cegos que vêm." Todos gargalharam enquanto Pierre olhava desolado ao redor. A praça era ampla, irregular e mal calçada. Em volta de várias fogueiras havia grupos de homens e mulheres de aparência sinistra, aquecendo-se, conversando, rindo, gesticulando. Era uma realidade completamente nova, disforme, desconhecida e assustadora para o poeta. De repente ouviu-se uma voz: "Vamos levá-lo ao rei." "Virgem Santa", murmurou Pierre. "O rei daqui deve ser um bode." "Ao rei! Ao rei!" gritavam todos os mendigos. Enquanto levavam o poeta ao seu rei, todos queriam agarrá-lo. Os 3 mendigos não soltavam a presa e davam cotoveladas nos demais, gritando: "Ele é nosso! Nós o pegamos!" Sobre um tonel, junto a uma grande fogueira, estava sentado o rei daquela gente. Quando Pierre se aproximou, reconheceu-o. Era o mendigo Clopin, que pela manhã, no Palácio da Justiça, havia atrapalhado a representação do mistério. Direto e rispidamente, ele perguntou ao poeta: "O que você tem a dizer em sua defesa?" Abre aspas. "Em minha defesa?" Fecha aspas. Pensou Pierre confuso. Abre aspas. "Defender-me do quê?" Fecha aspas. Eu sou aquele que esta manhã..." Começou gaguejando o poeta, tentando lembrá-lo da festa com alguma esperança de misericórdia. "Pelos fogos do inferno, diga só o seu nome e mais nada. Você invadiu o nosso território e deve ser castigado. A não ser que seja um de nós, ladrão, mendigo ou vagabundo. Você é um de nós, por acaso, para vir chegando aqui sem permissão?" "Infelizmente", retrucou Pierre, "não tenho a honra de ser nenhum de vocês." "Então vai ser enforcado. Simplesmente isso. Não é como os burgueses fazem com a nossa gente?" "Perdão, meu rei", tentou o poeta mais uma vez ganhar a simpatia de Clopin. "O senhor não se lembra de mim? Sou Pierre Gringoire, autor do mistério apresentado esta manhã no Palácio da Justiça." "Ah, é você o autor?" disse Clopin. "Eu também estava lá." "Então, companheiro, além de nos ter aborrecido de manhã, ainda quer livrar-se da forca à noite? Pelo menos deixe-nos divertir-nos agora com o seu enforcamento." "Perdão, senhor, não me condene sem me ouvir. Lembre-se de que Ésopo foi vagabundo, Homero foi mendigo." "Escute", interrompeu Clopin, "não vejo por que não enforcá-lo, mas vou lhe propor um meio de se ver livre das cordas. Quer ser um dos nossos?" Essa proposta veio como um sopro de vida para Pierre, que já se via pendurado na forca. Respondeu com energia: "É claro que quero." Não parecendo estar convencido da resposta, Clopin continuou a interrogar: "Está disposto então a alistar-se no nosso bando?" "No seu bando, exatamente." "Será vassalo do reino dos vagabundos?" "Do reino dos vagabundos." "Do fundo da alma?" "Do fundo da alma." "Mas nem por isso deixará de ser enforcado", observou Clopin. "Diabo!" espantou-se Pierre. Um mendigo cochichou algo no ouvido de Clopin, que resolveu: "Vamos lhe dar então uma chance de ser um dos nossos. Para isso terá de provar suas qualidades." Clopin fez um sinal. Alguns companheiros trouxeram um manequim que parecia um espantalho de pássaros, carregado de guizos e campainhas. A qualquer movimento do manequim, as campainhas vibravam. "Ouça, meu amigo, você terá de meter a mão no bolso do manequim e retirar uma bolsa.
Se não tocar uma só campainha, será um dos nossos. Bem, tomarei cuidado. Mas se eu fizer soar as campainhas? Então será enforcado. Não restava ao pobre poeta senão submeter-se a esse teste mortal. Pôs-se na ponta dos pés, como exigiam as regras, e chegou junto ao manequim. Quando levantou um dos pés e estendeu o braço para o bolso do manequim, perdeu o equilíbrio, cambaleou sobre o estrado e tombou pesadamente sobre a terra, completamente ensurdecido pelo som das 1000 campainhas presas ao manequim. Maldição! Exclamou ao cair, batendo com o rosto no chão. Por instantes ficou como um cadáver estendido, ouvindo o retinir do carrilhão e as risadas diabólicas dos vagabundos e a voz trovejante de Clopin. Levantem este canalha! Enforquem-no imediatamente! Alguns mendigos agarraram Pierre e fizeram-no subir ao tablado da forca. Clopin se aproximou, passou-lhe a corda em volta do pescoço e bateu-lhe no ombro. Adeus, meu amigo. Agora você não escapa nem com o pedido do Papa. Quando estava tudo pronto para enforcarem o pobre poeta, Clopin deteve-se como quem vislumbrasse uma ideia nova e repentina. Um instante, já estava me esquecendo. É nosso costume não sacrificar um homem antes de perguntar se há alguma mulher que o queira. Companheiro, é a sua última chance. Casar-se com uma vagabunda ou acorda. Pierre suspirou. Era o segundo sopro de vida que recebia, mas já não tinha esperança alguma. No estado miserável em que se encontrava, não era capaz de atrair ninguém. Apenas 3 mulheres dignaram-se a examiná-lo de perto, como se farejassem. Porém, torcendo o nariz, elas se afastaram, achando-o magro demais. De repente, uma gritaria se ouviu num dos cantos do Pátio dos Milagres. A Esmeralda! A Esmeralda! Pierre voltou-se para o lado de onde vinha o alarido e viu aproximar-se por entre a multidão a bela cigana, seguida de sua cabra Djali. Todos pareciam consagrar o maior respeito pelo seu encanto e pela sua beleza. Os vagabundos, os mendigos e os ladrões davam-lhe passagem e todas aquelas expressões brutas ficaram dóceis diante da jovem dançarina. Esmeralda chegou junto a Clopin ao notar o poeta com a corda no pescoço. — Vai enforcar esse homem? — Vou, irmã, respondeu Clopin, a não ser que você o queira como marido. Após fazer um lindo trejeito com os lábios, ela disse, — Pois eu o quero. Pierre cerrou fortemente os olhos e ficou se perguntando se tudo o que lhe acontecera durante o dia não teria sido um sonho, que ainda continuava nesse momento. Desfizeram o nó da corda e ordenaram ao poeta que descesse do tablado. Salvo a 1 segundo da morte, tocado pela comoção, precisou sentar-se para não cair. Esmeralda estendeu uma bilha de barro a Pierre e disse-lhe, atire a bilha no chão. A bilha se quebrou em 4 pedaços. Irmão, disse Clopin dirigindo-se ao poeta, a partir de agora, ela é sua mulher. Irmã, dirigiu-se então à cigana, a partir de agora, ele é seu marido. Por 4 anos. Completamente aliviado, Pierre foi seguindo Esmeralda e sua cabra até chegarem a um pequeno quarto, bem fechado, bem quente. De fato, era aconchegante. O poeta foi começando a se sentir personagem de um conto de fadas. O estranho era que a jovem parecia nem tomar conhecimento dele. Circulava indiferentemente pelo quarto, conversava com a cabra, mas era como se Pierre não estivesse presente. Quando afinal se sentou à mesa, em frente ao poeta, este pôde lhe falar. A propósito, não sei como isso foi acontecer, mas agora sou seu marido, não é mesmo? Dizendo isso, ele se levantou e foi se aproximando de Esmeralda. — O que você quer? — perguntou ela recuando. — Como?
Pois então não sou seu marido? Por que você me aceitou lá na praça? Eu ia deixar que eles o enforcassem? Explicou a cigana, já com um punhal na mão e com a pequena cabra se colocando na sua frente para também defendê-la. Desapontado, Pierre voltou a se sentar e perguntou: então foi só para me salvar da morte que você casou comigo? E que outra razão poderia haver? Senhorita Esmeralda, disse o poeta, conformando-se, já que não me ama, eu juro que não vou me apaixonar de você sem sua permissão. Apenas lhe peço algo para comer. A cigana não respondeu. Fez um trejeito de indiferença com os lábios, levantou os olhos e soltou uma gostosa gargalhada. O punhal tinha desaparecido de sua mão como que por encanto, sem que o poeta pudesse descobrir como ela o escondia. Um momento depois, já havia sobre a mesa um pão de centeio, um pedaço de toucinho, algumas batatas assadas e uma garrafa de cerveja. Não sabendo que aquela era a primeira refeição de Pierre do dia, Esmeralda estava atônita com a sofreguidão com que ele comia e bebia. Parecia que todo o seu amor se transformara em apetite. Foi apenas quando viu a última batata sobrando que Pierre se sentiu envergonhado por ter comido tudo sozinho. A senhorita não vai se servir? Ela fez um não com a cabeça. Estava pensativa, olhando para o teto. Pierre, depois de comer a última batata, já com o estômago satisfeito, despertou de seus pensamentos. Então, você não me quer mesmo para marido? Não, respondeu friamente a cigana. Para amante, talvez? Continuou o poeta. Não. Para amigo, então? Insistiu Pierre. Talvez, respondeu Esmeralda após refletir por um momento. O que é amizade para você? Prosseguiu Pierre, que gostava dessas questões filosóficas. É ser irmão e irmã. São duas almas que se tocam sem se confundirem, como dois dedos da mão. E o amor? Oh, o amor! Exclamou ela com a voz emocionada e os olhos brilhando. É serem dois e ser um homem e uma mulher que se fundem num anjo. É o céu. Você ama alguém? Depois eu lhe digo, respondeu a cigana com um sorriso enigmático. Bem que poderia ser eu, murmurou o poeta mais para si. Ela ouviu e olhou com severidade. Só posso amar alguém capaz de me proteger. Pierre enrubesceu envergonhado. Realmente ele não havia conseguido resgatá-la dos braços de Quasimodo 2 horas atrás, mas essa alusão despertou-lhe uma curiosidade. A propósito, essa devia ter sido a minha primeira pergunta. Desculpe-me por essa distração. Como você conseguiu escapar daquele corcunda? Essa pergunta fez a cigana estremecer. Oh, que terrível! Terrível, de fato? Mas como conseguiu fugir? Esmeralda sorriu, suspirou e não respondeu. Você sabe, por acaso, por que ele a seguia? Continuou Pierre. Não tenho a mínima ideia. Aliás, e você? Por que também me seguia? Juro que não sei. Quem sabe por curiosidade. Mas por que a chamam de Esmeralda? Perguntou então o poeta, preferindo mudar de assunto. Talvez por isto. A bela cigana tirou do seio uma espécie de pingente suspenso por um colar feito de grãos que pendia do pescoço. O pingente era coberto de seda verde, com uma pedra imitando a esmeralda. Ficaram em silêncio por alguns momentos. E eu nem sequer sei o seu nome, disse a cigana de repente. O meu nome? Se você quer saber, é este. Pierre Gringoire. Sei de um nome mais bonito. Malvada, desabafou o poeta. Mas não me importo. Não vou me irritar com você. Talvez, quando me conhecer melhor, você venha a me amar. E eu lhe devo a vida. Observou que a cigana fitava fixamente o chão, dizendo baixinho, Febo, Febo.
Dirigiu-se em seguida ao poeta perguntando-lhe: "O que quer dizer Febo?" Pierre não entendeu por que lhe tinha ocorrido tal palavra, mas respondeu: "É uma palavra latina que significa sol." "Sol!" exclamou a cigana com os olhos resplandecendo. Segundo uma antiga lenda, Febo era o nome de um belo arqueiro que era Deus, acrescentou o poeta. "Deus!" vibrou Esmeralda com um ar comovido. Em seguida, quase sem Pierre perceber, a cigana e a cabra se retiraram para o cômodo que ficava ao lado. "Ao menos ela podia ter deixado uma cama para mim", observou o poeta, procurando algo sobre o que pudesse dormir. Encontrou uma espécie de baú de madeira, cuja tampa era toda esculpida. "Vamos lá, é preciso se conformar", disse Pierre para si mesmo, transformando o baú numa cama. Ora, vejam, que estranha noite de núpcias. Pasta 3. Livro 3. Em 1482, quando se passaram os fatos desta história, Paris já era uma cidade gigante. Na verdade, ela era o conjunto de 3 cidades completamente distintas e separadas, cada uma com sua fisionomia, sua especialidade, seu modo de vida, seus costumes, seus privilégios, sua história. A Cité, a Université e a Ville. A Cité, que ocupava a ilha no rio Sena, era a mais antiga, a menor e, de certo modo, a mãe das outras duas, apertada entre elas. A Université cobria a margem esquerda do Sena, enquanto a Ville, a maior delas, localizava-se na margem direita. Apesar da autonomia oficial de cada uma das cidades, nenhuma delas podia passar sem as outras duas. Na realidade, elas acabavam por completar seus aspectos, formando o todo que o mundo inteiro chama Paris. A Cité oferecia uma infinidade de igrejas, a Ville, os palácios, e a Université, as faculdades e os colégios. Se pensarmos nos grandes monumentos, poderíamos dizer que a Cité tinha a igreja de Notre-Dame, a Ville, o Louvre, e a Université, a Sorbonne. Incontestavelmente, na Paris do século XV, a igreja de Notre-Dame era imponente, majestosa e sublime. Os homens daquele tempo pareciam ainda respeitar as faces da velha rainha das nossas catedrais, mantendo-a praticamente tal como havia sido construída por Carlos Magno, que iniciou sua construção, e por Filipe Augusto, que a completou. Posteriormente, inúmeras mutilações degradaram a fisionomia original do venerável monumento, fazendo-nos pensar no antigo ditado latino que diz que, abre aspas, "se o tempo é cego, o homem é estúpido", fecha aspas. A Notre-Dame de Paris é, principalmente, uma testemunha dos grandes movimentos da história. Cada um dos seus detalhes arquitetônicos nos conta uma página da história. Por isso ela não é um monumento típico, definido, completo. De certa forma, é um edifício de transição. Há detalhes românicos, góticos, saxões, normandos. Enfim, uma arquitetura progressiva. Porém, a igreja de Notre-Dame não era imponente apenas por sua arquitetura. A sua majestade grave vinha também do dobre de seus inúmeros sinos. Essa sinfonia acompanhou por séculos o murmúrio de milhares de parisienses, o queixume eterno do rio e os sopros infinitos do vento. Particularmente na época da nossa história, os sinos eram tocados não só com força e talento, mas com uma indomável paixão. Porque, para Quasímodo, os sinos estabeleciam a ponte entre a sua precária realidade de inválido e a fantasia de sua comunicação e liberdade. Contudo, agora os sinos estavam mudos, já que o surdo sineiro se encontrava preso aguardando o julgamento. Pasta 4. Livro 4. 16 anos antes dessa infortunada festa dos loucos, num domingo de Quasímodo, uma criatura havia sido depositada sobre a banca de madeira do adro da igreja de Notre-Dame. Por essa época,
era costume expor sobre essa banca as crianças abandonadas à caridade pública para quem as quisesse pegar. Depois da missa, as mulheres passaram em frente da banca e examinaram essa criatura abandonada. Nossa Senhora, deve ser um pecado olhar para essa criança, disse uma mulher. Não é uma criança, observou sua amiga. É um aborto de macaco. É um milagre divino, repreendeu uma devota. É um verdadeiro monstro da abominação, comentou horrorizada uma outra senhora. E berra como um bezerro desmamado, reclamou uma outra mulher. As beatas examinaram a criatura e afastaram-se com as piores impressões. A um canto, um padre ainda moço observava esse movimento e ouvia os comentários das assustadas mulheres. Tinha uma testa larga, uma fisionomia austera, um olhar profundo. Aproximou-se da banca, olhou a criatura e estendeu a mão sobre ela. Vou adotar esta criança, disse o padre, surpreendendo todas as mulheres à sua volta. Depois que ele se afastou, carregando a criança no colo, uma das mulheres comentou: bem que me disseram que este padre, Claude Frollo, é um feiticeiro. De fato, Claude Frollo não era um personagem vulgar. Pertencia a uma dessas famílias que compunham a pequena nobreza. Possuía um pequeno feudo e vivia do seu arrendamento em Paris e arrabaldes. Desde a infância, ele havia sido destinado à carreira eclesiástica. Ensinaram-lhe o latim e também a baixar os olhos e falar baixo. Era uma criança triste e séria, que estudava com ardor e aprendia rápido. Foi dedicado estudioso da teologia e das leis. Em seguida, entregou-se de corpo e alma à medicina, à ciência das ervas e tornou-se especialista nas febres e nas contusões. Percorreu igualmente todos os graus de licenciatura, mestrado e doutorado em artes. Enfim, tinha uma verdadeira obsessão por adquirir e acumular conhecimentos. Aos 18 anos, ele já havia completado as 4 faculdades. Parecia que para ele a vida tinha apenas um objetivo, o saber. Era 1466, a cidade de Paris foi devastada pela grande peste que atingiu fatalmente mais de 40.000 pessoas. O então estudante Claude correu em pânico para a casa dos seus pais. Eles tinham morrido na véspera. Um irmãozinho, ainda de fraldas, gritava abandonado no berço. Era o que havia restado de sua família. Claude tomou a criança nos braços e saiu profundamente preocupado e deprimido. Até aquele momento, ele só tinha vivido na ciência. Agora começava a viver na vida. Essa catástrofe foi uma crise na existência de Claude. Órfão e chefe de família aos 19 anos, ele se sentiu brutalmente arrancado dos sonhos da escola e do conhecimento para a realidade do mundo. Ele, que só tinha amado livros, passou a dedicar-se a Gerhard, seu irmão. Desde então, sentindo-se como um fardo para sustentar, enfrentou a vida com muita seriedade. Resolveu consagrar-se ao futuro de Gerhard. Dedicou-se assim, mais do que nunca, à sua vocação clerical. Aos 20 anos, por uma licença especial da Santa Sé, era padre e servia como o mais jovem dos capelães de Notre-Dame. Porém, nunca abandonou suas pesquisas científicas. Com sua sede de saber, Claude Frollo tinha reputação de sábio e era respeitado dentro e fora das ordens religiosas. Mas, ao expandir-se pelas ruas da cidade, a imagem de sábio facilmente tende a se confundir com a de feiticeiro pela fantasia popular. Foi assim com as mulheres que testemunharam, atônitas, o jovem padre se acercar da banca para examinar aquela horrível criatura abandonada no adro da igreja. Naquele domingo de Quasímodo, Claude Frollo tinha acabado de dizer a missa e, tocado pelo desprezo e ódio com que as mulheres examinaram a criatura, ele se aproximou.
Aquela disformidade, aquela miséria, aquele abandono reacenderam nele a lembrança de seu irmãozinho, que poderia também estar na mesma situação. Tomado de piedade e compaixão, num impulso, ele resolveu adotar aquela criança tão odiada e tão ameaçada. O menino tinha uma verruga no olho direito, a cabeça afundada entre os ombros, a coluna dobrada, as pernas tortas, mas esse ser todo disforme emocionou o padre, que o batizou com o nome de Quasímodo. Esse nome, além de marcá-lo com o dia em que foi encontrado, era também uma forma sutil de expressar o seu caráter incompleto, isto é, era um quase. Como Quasímodo era vesgo, corcunda e coxo, foi com muito custo que Claude Frollo conseguiu ensinar-lhe a falar. E por ter sido criado praticamente dentro da igreja de Notre-Dame, o corcunda acabou por desenvolver uma ligação tão íntima, tão estreita com esse edifício, que o seu mundo se resumia às suas paredes, aos seus tortuosos corredores e, sobretudo, aos seus sinos enormes e imponentes. De fato, havia uma misteriosa harmonia entre essa criatura e a igreja. Graças ao seu pai adotivo, Quasímodo foi feito sineiro de Notre-Dame. Desde a primeira vez que ele se pendurou à corda das torres e fez dobrar um sino, a impressão que se produziu foi a mesma de uma criança que começa a falar ou andar. Porém, essa paixão pelos sinos acabou por lhe trazer uma nova enfermidade. Seus tímpanos se despedaçaram. Agora era também surdo. Toda essa sequência de infortúnios em sua vida o transformou numa pessoa ressentida com o mundo. Além disso, só encontrava à sua volta ódio e desprezo. Desenvolveu também um ódio contra as pessoas, tornando-se mau e selvagem. O único homem que estava livre do seu ódio era o arcediago Dom Claude Frollo. Amava-o tanto quanto a sua catedral e seus sinos. Isso era fácil de entender. Ele tinha sido recolhido, adotado e criado por Dom Claude. Aprendeu a falar, a ler e a escrever com ele. E havia talvez uma razão maior. Era sineiro graças a Dom Claude. Dar os sinos a Quasímodo era como dar Julieta a Romeu. Por esse motivo, o reconhecimento do corcunda era profundo, sem limites, apesar de seu pai adotivo se mostrar muitas vezes severo, taciturno e rude. Diante do arcediago, Quasímodo era sempre submisso e dócil. Depois da surdez que o acometeu, Dom Claude passou a ser a única pessoa com que ele mantinha comunicação. As únicas relações de Quasímodo com o mundo se resumiam à catedral e ao arcediago, duas relações extremamente sombrias. De fato, Dom Claude era uma pessoa particularmente sombria, principalmente porque toda a afeição dedicada a seu irmão, Gerran, não dera os frutos que ele esperava. Com amargura, o arcediago viu seu irmão retribuir todo o seu sacrifício, todos os seus ensinamentos com a preguiça, a ignorância e a devassidão. Desiludido com as afeições humanas, Dom Claude refugiava-se nos braços da ciência. E tendo esgotado praticamente todo o saber permitido aos humanos, passou a sondar os proibidos terrenos da alquimia, procurando prosseguir as pesquisas do famoso Nicolau Flamel. Tudo isso foi tornando o arcediago cada vez mais sábio como cientista, cada vez mais rígido como padre e cada vez mais sombrio como homem. Pasta 5. Livro 5. A fama de Dom Claude se expandia por todos os cantos. Muitos cientistas e médicos vinham visitá-lo regularmente. Até o médico do rei Luís XI, Jacques Coictier, foi visitá-lo uma tarde acompanhado de um amigo. Após os cumprimentos, o médico real apresentou o seu amigo. Dom Claude, trago um compadre que estava muito curioso em conhecê-lo por causa de sua fama. Este senhor também é cientista? Perguntou o arcediago com um olhar penetrante.
O compadre do médico era um velho de 60 anos, de estatura mediana e parecia muito alquebrado. Ele mesmo se encarregou de responder num tom grave. Reverendo mestre, sua fama chegou até mim e gostaria que o senhor me examinasse. Meu nome é Tourangeau e sou apenas um pobre fidalgo da província que tira os sapatos na casa dos sábios. Mas por quê? Reverendo, estou doente, muito doente. Soube que o senhor é o mais sábio entre os especialistas em medicina. Medicina? Repetiu o arcediago balançando a cabeça. Na verdade, são 2 consultas que gostaria de fazer. Uma sobre a minha saúde e outra sobre a minha estrela. Sei que o senhor também é especialista em astrologia, continuou Tourangeau. Para espanto do médico real, o arcediago respondeu que não acreditava mais nem na medicina nem na astrologia. Então, o que é certo para o senhor? Interveio o médico real. A alquimia. Eu estudei a medicina, a astrologia e o esoterismo. Somente aqui está a verdade. Ela não está na ciência do homem nem na ciência do céu. Jacques Coictier cochichou no ouvido do seu compadre. Não lhe disse que ele é doido? Você quis vê-lo assim mesmo. Porém, Tourangeau ainda quis saber. Diga-me, senhor reverendo, já conseguiu fazer ouro com sua alquimia? Se o tivesse feito, observou com postura majestosa, o arcediago, o rei da França, se chamaria Claude e não Luís. Aliás, a França seria pouco. Eu poderia até reconstituir o Império do Oriente. Um doido, murmurava o médico real. E que livros o senhor utiliza? Insistiu Tourangeau. Dom Claude abriu a janela e, apontando as paredes e as torres de Notre-Dame, disse: Aqui o senhor tem um deles. O arcediago ficou algum tempo em silêncio, meditando sobre a monumental igreja. Depois, com um suspiro, estendeu a mão direita para um livro impresso sobre a mesa e a esquerda para Notre-Dame. Apontando o olhar primeiramente ao livro e depois à igreja, disse: Infelizmente, isto matará aquilo. Infelizmente, as pequenas coisas vencem as grandes. Os dentes trituram a comida. O rato do Nilo mata o crocodilo. O livro matará o edifício. Os visitantes, percebendo a inutilidade de sua insistência, pediram licença e se despediram. Pelo caminho, o médico continuava a repetir ao seu compadre: Um doido! Não lhe disse que é um doido? Acho que sim, concordou o compadre. Sozinho novamente no seu laboratório, o arcediago continuou sua meditação sobre a forma como o livro impresso liquidaria a construção arquitetônica da igreja. O padre Dom Claude traduzia nesse pensamento o temor do homem do santuário, ligado à palavra falada no altar da igreja, diante da força reprodutora, multiplicadora da palavra impressa. Era a técnica de Gutenberg, ameaçando a vocação da palavra dos homens da igreja. Por outro lado, o sábio e artista Dom Claude refletia que a ideia básica de cada geração se escrevia de modo diferente. O livro de pedra, tão sólido e monumental, daria lugar ao livro de papel, mais sólido e mais duradouro, apesar de ser tão minúsculo. Em outras palavras, ele queria dizer: a imprensa matará a arquitetura. Com a imprensa, o pensamento humano abandona uma forma e veste uma outra. Sob a palavra impressa, o pensamento é mais duradouro do que nunca, é indestrutível e mistura-se ao ar. No império da construção arquitetônica, fazia-se a montanha e apoderava-se de um século. Agora, quando vier o império da imprensa, será feito um grande bando de aves que será espalhado pelos 4 cantos e ocupará simultaneamente todos os pontos do ar e do espaço. Pasta 6. Livro 6.
No dia seguinte ao de Reis e da festa dos loucos, haveria o julgamento de Quasímodo, preso à noite pelos guardas reais, comandados pelo capitão Febo. O mesmo grupo de estudantes que, liderado por Gerran Frollo, irmão do Arcediago, havia carregado em triunfo o Papa dos Loucos na véspera, estava agora ocupando as galerias da sala do tribunal do Grande Châtelet. Em meio ao burburinho geral, Quasímodo foi trazido à sala, algemado, amarrado e com uma grande escolta. Foi colocado diante do auditor Florian, encarregado do processo. Ocorre que também o auditor era surdo, um leve defeito para o encarregado de uma audiência, mas nem por isso deixava de julgar sem apelação, disfarçando bem a sua surdez. Desse modo, diante do corcunda de Notre-Dame, Florian folheou com atenção o auto do processo. Sempre tomava essa precaução de ler antes o auto, porque passava a saber o nome, as características e o delito do acusado. E como uma audiência normalmente seguia um caminho previsível, era possível dissimular sua surdez, deduzindo as respostas previamente esperadas. Tendo, assim examinado o auto do processo de Quasímodo, encostou a cabeça para trás e fechou um pouco os olhos para aparentar maior gravidade e majestade. Foi com essa atitude que ele começou o interrogatório. Seu nome? Talvez tenha sido essa a primeira vez que um surdo interrogava outro surdo. Não tendo ouvido nada, Quasímodo permaneceu em silêncio. O auditor surdo pensou que ele havia respondido, como fazem todos os réus, e continuou. Muito bem. E a sua idade? Novamente um silêncio do sineiro. Porém, Florian prosseguiu o interrogatório. Agora, sua profissão. Sempre o mesmo silêncio. Os estudantes que acompanhavam a audiência cochichavam e procuravam conter o riso. O auditor, que permanecia impassível, fingindo ter ouvido as respostas do acusado, passou à acusação formal. O senhor é acusado, primeiro, de desordem noturna, segundo, de um ato de violência contra uma mulher, terceiro, de desacato à autoridade dos guardas reais. Queira se explicar sobre tais acusações. Senhor escrivão, anotou tudo o que o acusado respondeu até agora? Uma gargalhada explodiu nas galerias da sala do tribunal. O auditor percebeu. Porém, pensou que o público ria de alguma réplica irreverente do sineiro que lhe dava as costas para ver também o que ocorria nas galerias. Esmurrando a mesa, Florian gritou para o corcunda. Por essa resposta você merece ser condenado à forca. Sabe com quem está falando? Com essa saída, o auditor provocou uma gargalhada ainda mais estrepitosa. Nesse momento, até o escrivão e os guardas riam. Apenas Quasímodo permanecia sério, porque não estava entendendo coisa alguma. E o auditor prosseguiu furioso. Sim, senhor. Então um canalha como você se dá o direito de vir desrespeitar o auditor de Châtelet, pois fique sabendo que me chamo Florian Barbedienne, magistrado encarregado da Polícia Civil de Paris, das investigações dos crimes e delitos, da manutenção e limpeza das ruas e dos cuidados com o benefício público. Saiba também que sou comissário inquisidor, examinador e registrador. Não há nada que faça parar um surdo que fale a outro surdo. O auditor Florian fazia esse discurso diante do corcunda, que estava estupefato, sem entender nada, e da plateia, que não parava de rir com a situação. Nesse instante, chegou ao lado do auditor o juiz supremo da cidade, o mestre Robert d'Estouteville, que supervisionava todas as audiências. O auditor ainda estava com o dedo em riste quando percebeu a presença do seu superior. Interrompeu o discurso e dirigiu-se a ele com reverência. Excelência, requeiro a pena que for do seu agrado para o réu aqui presente,
por gravíssima falta de respeito à justiça, e sentou-se todo esbaforido, enxugando as grossas gotas de suor que lhe caíam da testa e molhavam os pergaminhos espalhados diante dele. Robert d'Estouteville fez a Quasimodo um gesto imperioso, tão significativo que o corcunda compreendeu que ia ser interrogado. — O que você fez para estar aqui, seu patife? — Quasimodo, respondeu o surdo, supondo que o juiz havia perguntado seu nome. Os estudantes nas galerias caíram na gargalhada mais uma vez. Robert d'Estouteville, vermelho de raiva, gritou: — Está querendo brincar comigo, seu canalha? — Sineiro de Notre-Dame, respondeu Quasimodo, imaginando que a pergunta fosse sobre a sua profissão. — Sineiro, resmungou o juiz enfurecido. Voltou a gritar: — Sineiro, então vou ordenar que seja açoitado com um carrilhão de vergastadas. Está ouvindo, seu patife? Se está perguntando a minha idade, eu estou completando 20 anos. O juiz supremo não pôde mais se conter. Tremendo de fúria e cólera, deu a sentença: — Senhores oficiais, levem este canalha ao pelourinho da praça de greve, açoitem-no e amarrem-no à roda, fazendo-a girar por 1 hora. O escrivão lavrou a sentença, que foi assinada primeiramente por Robert d'Estouteville. Em seguida, tocado por alguma compaixão pelo sineiro, o escrivão bateu no ombro do auditor, que assinava também a sentença, e cochichou-lhe ao ouvido: — Senhor Florian, aquele homem é surdo. No entanto, não tendo ouvido o que o escrivão lhe havia cochichado, o auditor respondeu instintivamente: — isso é grave. Não sabia desse fato. Então vou aumentar a pena para mais 1 hora de pelourinho. Escoltado pelos guardas e oficiais da justiça, Quasimodo foi sendo conduzido até a praça de greve. No canto mais sombrio da praça de greve encontrava-se uma antiga casa, meio gótica, meio romana, conhecida como Tour Roland. 3 séculos atrás, a casa pertencia à senhora Roland de la Tour Roland. Quando seu pai foi morto na cruzada, ela se fechou para sempre numa cela cavada na parede de sua própria casa. Aí ficou orando pela alma do seu pai por 20 anos até morrer. Essa cela acabou sendo legada para as mulheres aflitas que tivessem muito o que rezar e que quisessem se enterrar vivas numa grande dor ou numa grande penitência. Na época desta história, essa cela de Tour Roland, também chamada de Buraco dos Ratos, estava ocupada por Gudule, ou Chotefleury, como se chamava antes de vir se encerrar esse cubículo. Chantefleury tinha nascido e crescido em Reims. Era filha de um menestrel de barcos que morreu quando ela era ainda muito pequena. Foi criada pela mãe, que lhe ensinou a tricotar e a bordar. Infelizmente, as duas viviam em extrema miséria. Chantefleury foi crescendo muito bonita e gostava muito de rir, pois tinha lindos dentes. Ora, garota que gosta de rir se prepara para chorar. Ela e a mãe ganhavam a vida com muita dificuldade. No inverno, elas não tinham nem fogo na lareira, até que a pobre Chantefleury acabou se perdendo e muitos homens se aproveitaram de seu encanto e de sua beleza. Em 1466, ela deu à luz uma linda menina. Foi uma grande alegria para ela, uma vez que já havia perdido sua mãe. Ela própria amamentou a pequena Agnes, nome de batismo de sua filha. Fez-lhe coeiros e fraldas, laços e bordados. Um dia apareceram em Reims alguns cavaleiros que pareciam mendigos e vagabundos. Eram os ciganos. Liam o destino nas mãos. Toda a cidade ia aos acampamentos dos ciganos para que eles lessem a sorte. Diziam coisas admiráveis, faziam profecias maravilhosas. Chantefleury também foi acometida de curiosidade. Quis saber o futuro de sua linda Agnes.
As ciganas ficaram maravilhadas com a beleza da criança, fizeram festa para os seus pezinhos e sapatinhos. Sua filha não tinha 1 ano, estava gordinha e fazia 1000 gestos encantadores. Disseram que ela iria ser muito bela, uma rainha, o que deixou Chantefleury muito orgulhosa por ter uma princesa em casa. No dia seguinte, aproveitou um momento em que a criança dormia para ir conversar com uma vizinha. Quando voltou e encontrou a porta aberta, a mãe entrou e correu à cama. A criança não estava lá. De sua pequena Agnes só havia ficado um dos sapatinhos. Saiu desesperada do quarto, ficou correndo pelos corredores e pelas escadas e pôs-se a bater a cabeça contra as paredes, gritando: "A minha filha! Quem levou a minha filha? Quem roubou a minha filha? O que aconteceu com a minha filha?" Saiu às ruas e ficou até a noite perguntando sobre sua filha pela cidade. Na sua ausência, uma vizinha viu 2 ciganas entrarem escondidas, com um embrulho nos braços, e depois fugirem correndo. Ao saber disso, Chantefleury abriu um sorriso e precipitou-se para o quarto da filha. Surpresa terrível! Em vez de sua Agnes, tão rosada e tão risonha, ela deparou com uma criatura hedionda, um menino de aproximadamente 4 anos, coxo, cego de um olho, que se arrastava como um corcunda pelo chão. Oh, as feiticeiras transformaram a minha filha nesse medonho animal? Num impulso, Chantefleury pôs-se a correr em direção ao acampamento dos ciganos. Tocados pela dor da pobre mãe, alguns homens a acompanharam. Os ciganos tinham partido. Numa moita encontraram os restos de uma grande fogueira, algumas fitas que haviam pertencido à sua filha e marcas de sangue. Tudo fazia crer num fim trágico para a pequena Agnes. Vendo o acampamento vazio, Chantefleury só mexia os lábios, mas não conseguia dizer nada. No dia seguinte, amanheceu com os cabelos completamente grisalhos. No outro dia, desapareceu. Ninguém na cidade soube o que havia acontecido. Ela fugira para Paris. Desde então, ela se enterrou viva nessa cela de Tour Roland, levando consigo a única coisa que restara de sua filha, o pé de sapatinho bordado. O povo de Paris passou a chamá-la de Gudule e algumas devotas e crianças lhe levavam água e restos de comida. Quanto ao menino corcunda, o padre de Reims levou-o para a banca do adro de Notre-Dame num domingo de Quasímodo. Foi nesse dia que ele foi adotado por Claude Frollo, que o fez, mais tarde, sineiro da igreja. Eram 11 horas da manhã na Praça de Greve. Uma multidão já se postava diante do Pelourinho. Ela aguardava pacientemente um enforcamento ou, pelo menos, um açoitamento. No Pelourinho havia uma roda horizontal de madeira maciça de carvalho. Amarrava-se o condenado a essa roda, de joelhos e com as mãos atrás das costas. Um mecanismo interno fazia girar a roda, mostrando assim o rosto do condenado sucessivamente a todos os pontos da praça. Era o que se chamava, abre aspas, rodar um criminoso, fecha aspas. Quasímodo chegou, afinal, conduzido numa carreta. Um grande alarido, uma mistura de gargalhadas e aclamações, prorrompeu na praça. Como a roda do Pelourinho, percebia-se que o mundo também dava voltas. O sineiro estava amarrado no Pelourinho da mesma praça onde, na véspera, havia sido aclamado como Papa dos Loucos. Ontem, aclamações. Hoje, vaias. As trombetas soaram, dando início ao espetáculo. Homens fardados agarraram, empurraram, ataram e tornaram a atar o corcunda. Tiraram-lhe a camisa, deixando-o nu até a cintura. Puseram-no de joelhos sobre a roda. Ataram-no com outras correias e fivelas. Na fisionomia de Quasímodo só se podia vislumbrar um pasmo de selvagem ou de idiota. Sabia-se que era surdo. Agora parecia cego também.
O verdugo, um homem baixo e robusto, subiu ao tablado e pôs-se ao lado do corcunda. Pousou num canto uma ampulheta com areia vermelha, pegou um açoite com longas correias brancas, cheias de nós, entrançadas e com garras de metal. Com a mão esquerda, arregaçou negligentemente a manga do braço direito. À frente da multidão, o estudante Jehan Frollo gritava, levantando a sua cabeça loira: Senhoras e senhores, venham ver. Vai ser açoitado aqui Quasímodo, sineiro do meu irmão. Venham ver essa esquisita figura oriental com costas de camelo. A multidão ria, principalmente as crianças e os jovens. O torturador bateu com o pé no chão. A roda começou a girar. Quasímodo cambaleou e a fisionomia de dor que se estampou no seu rosto fez crescer as gargalhadas dos espectadores. O verdugo levantava o braço, as correias sibilavam no ar como um punhado de cobras e caíam com fúria sobre os ombros do pobre sineiro. Nem a roda nem os açoites cessavam. Logo o sangue rebentou e viu-se escorrer em 1000 fios pelos ombros do condenado. As correias cortavam o ar e atiravam gotas de sangue na multidão. Quasímodo tentou, com um esforço desesperado, rebentar as correias. Apesar de sua força sobre-humana, os aparelhos de tortura resistiam. O corcunda se rendeu à sua dolorosa realidade. Um profundo desânimo misturou-se ao assombro na sua fisionomia amarga. Fechou o seu único olho e deixou cair a cabeça sobre o peito. A multidão aproveitava para extravasar seu ódio contra o corcunda e outras frustrações de suas vidas. «Oh, máscara do anticristo!» gritava uma mulher. «É aquele diabo que toca os sinos!» berrava uma outra voz. «Isso é para ele aprender a não me acordar tão cedo!» «Oh, corcunda! Monstro!» bradava uma outra. Apesar de sua surdez, Quasímodo sentia o ódio da multidão. Uma nuvem de cólera e desespero se formava dentro do seu olhar. Porém, no meio dessa nebulosidade, o sineiro viu um padre montado numa mula atravessando a praça. Imediatamente o seu rosto se descontraiu um pouco, dando lugar a um estranho sorriso, manso, terno. Era como se ele sentisse a chegada de um salvador. Era o seu pai adotivo, Dom Claude Frollo, que passava no meio do povo. Entretanto, quando Arcediago se aproximou do tablado, abaixou os olhos e fez apressar a mula, com receio de ser reconhecido pela multidão. A fisionomia do corcunda se tornou mais profundamente amarga e triste. Estava ali sendo açoitado por 1h30 pelo menos, maltratado, humilhado. De repente, após uma nova tentativa de se soltar, gritou com uma voz rouca e desesperada que mais parecia um rugido. Água! Esse pedido angustiado, em vez de despertar compaixão, aumentou ainda mais a alegria do povo, que se divertia com a tortura. Ninguém se compadeceu da sede do corcunda. Depois de algum tempo, novamente ele berrou, com voz mais dilacerante. Água! Novas gargalhadas explodiam no meio dos espectadores. Alguns ainda tiravam pedras no pobre coitado. Água! Na terceira vez em que ele implorou, viu chegar pelo meio da multidão uma bela jovem com um pandeiro na mão e seguida de uma pequena cabra branca. Um desespero maior tomou conta de Quasímodo. Era a cigana que ele havia tentado raptar na noite anterior. Certamente ela vinha vingar-se dele e golpeá-lo pessoalmente. Esmeralda subiu lepidamente a escada e aproximou-se do sineiro que se contorcia todo. Surpreendentemente, ela estendeu uma garrafa com água aos lábios ressequidos de Quasímodo. Então, de seu olho, até aí tão seco e tão queimado, viu-se rolar uma grossa lágrima,
lentamente ao longo do rosto disforme e desesperado. Emocionado, ele não conseguia beber. Fazendo um trejeito de impaciência, a cigana apoiou, sorrindo, o gargalo na boca de Quasímodo, que bebeu em longos tragos. Mesmo para essa multidão tão fria, era um espetáculo comovente. Uma bela jovem, tão encantadora e tão frágil, socorrendo um monstro da disformidade e da miséria. De fato, a cena era sublime. Viva! Viva! Gritou o povo, agora emocionado, batendo palmas. Nesse instante, avistando a cigana sobre o tablado, a velha Gudule, a reclusa de Tur-Roland, passou a gritar: Maldita cigana! Maldita ladra de crianças! Esmeralda estremeceu. Pálida, desceu cambaleando a escada do pelourinho. Fugiu, ouvindo os gritos de Gudule atrás de si. Pode descer agora, assassina de crianças, que logo subirá ao pelourinho outra vez, maldita cigana. Pasta 7. Livro 7. Nos primeiros dias de março, o sol já reinava alegre e radioso, preparando a cidade para a primavera. Em frente à igreja de Notre-Dame, corada pelos raios do crepúsculo, algumas jovens belas e graciosas riam e conversavam cheias de alegria na varanda de uma rica casa gótica. Pelos modos e pelas roupas, era fácil perceber que se tratava de ricas herdeiras de importantes famílias. Eram, de fato, Fleur de Lis, filha da viúva senhora de Gondelaurier, a dona daquela mansão, e suas amigas Diane, Amelotte e Colombe, além de sua afilhada de 7 anos. Na sala, a viúva conversava com o capitão Febo, elegantemente vestido com seu uniforme de oficial. Falavam baixinho e era possível perceber um certo constrangimento nas palavras do jovem capitão. Tratavam de acertar o noivado e o casamento entre Fleur de Lis e Febo. Nesse momento, a afilhada de Fleur de Lis olhava para a praça através das grades da varanda, quando notou um agrupamento de pessoas em volta de uma jovem dançando com um pandeiro nas mãos. — Minha madrinha Fleur de Lis, venha ver que linda dançarina ali na praça. — Alguma cigana? — disse Fleur de Lis, voltando-se com tédio para a praça. Depois, como se uma ideia lhe viesse de repente, correu para junto do noivo. — Meu bem, você não me falou de uma ciganinha quem salvou há 2 meses de uma dúzia de bandidos? — Creio que sim, minha bela, disse o capitão. Venha ver se é ela quem está dançando na praça. Da varanda, o capitão olhou para a praça. É ela, realmente. Estou reconhecendo pela cabra. Oh, que linda cabrinha! Exclamou Amelotte, juntando as mãos de admiração. As jovens olhavam maravilhadas os passos e os movimentos mágicos da bela Esmeralda. A menina, cujos olhos se tinham levantado de repente para o alto das torres de Notre-Dame, gritou: — Oh, madrinha, quem é aquele homem vestido de preto que está lá em cima? Todas as jovens olharam para o alto. Viram, de fato, um homem debruçado sobre o parapeito de uma torre da catedral. Não se mexia. Parecia uma estátua que não tirava os olhos da dançarina. — É o arcediago Dom Claude Frollo, observou Fleur de Lis. — Como olha para a cigana, comentou Diane. — Que ela se cuide, pois ele não gosta de ciganos, acrescentou Fleur de Lis. — É uma pena que os deteste, pois essa cigana dança maravilhosamente, observou Amelotte. — Meu bem, disse de repente Fleur de Lis ao noivo, já que você a conhece, faça-lhe um sinal para que suba. Ela vai nos divertir muito. — Isso mesmo! Bradaram todas as jovens numa só voz. — Mas isso é uma loucura! Respondeu Febo. — Sem dúvida, ela já se esqueceu de mim. Além disso, nem sei o seu nome. No entanto, se vocês querem mesmo, posso tentar. — Ei, garota! Esmeralda voltou a cabeça para o ponto de onde vinha a voz. Os seus olhos brilharam quando se fixaram no capitão. —
Ela corou como se as faces lhe queimassem. Vendo que ele lhe fazia sinal para subir, a cigana pôs o pandeiro debaixo do braço e caminhou até a mansão da viúva de Gondelaurier para o espanto da multidão. Quando a bela dançarina apareceu no limiar da porta, ela estava confusa, tímida, de olhos baixos, diante de mulheres tão elegantemente vestidas. Contudo, um impacto maior sofreram as ricas jovens que não esperavam que a cigana fosse tão bela. Era incomparavelmente mais bela do que na praça. Era como a luz trazida da claridade para as sombras. Sem que uma palavra fosse dita, uma batalha se estabeleceu. As jovens sentiram que chegava uma inimiga, de beleza ainda mais deslumbrante. O capitão foi o primeiro a quebrar o silêncio. — Oh, que charme de criatura! O que você acha, minha bela? Perguntou ele a Fleur de Lis. — Não é má, respondeu a noiva, procurando expressar um ar de desdém. Então, a viúva, apesar de também estar enciumada pela filha, cumpriu seu papel de anfitriã e convidou-a a entrar. — Bela garota, disse Febo com voz enfática. Não sei se você me dá a suprema felicidade de me reconhecer. Ela o interrompeu, fixando-lhe um olhar cheio de uma doçura infinita. — Oh, sim! Ela tem uma boa memória, observou Fleur de Lis, com certa malícia. — Então, por que, continuou o capitão, naquela noite você fugiu tão rapidamente? Por acaso eu lhe meto medo? — Oh, não, respondeu a cigana com muita ênfase. Havia nas exclamações, abre aspas, oh, sim, fecha aspas, e, abre aspas, oh, não, fecha aspas, pronunciadas por Esmeralda com tanta expressividade, alguma coisa de inefável que feriu o coração de Fleur de Lis. Animado pelo olhar da bela dançarina, o capitão desprendeu a língua e prosseguiu na conversa, comentando sobre a horrível figura do corcunda que ele havia prendido. — Pobre homem! — exclamou a cigana, lembrando-se da tortura sofrida pelo sineiro. O capitão soltou uma gargalhada tão estrepitosa que embaraçou as outras jovens. — Pelos cornos do diabo! — continuou Febo. — Essa sua compaixão é tão bem empregada como uma pluma no rabo de um porco. Podem me chamar de... interrompeu, percebendo de repente que não estava num bar ou numa rua. Perdão, minhas senhoras. Creio que ia dizendo alguma besteira. Ele fala a linguagem dessa gente, resmungou Fleur de Lis, muito despeitada por reparar como seu noivo estava encantado com a cigana. Enquanto o capitão tentava retomar a conversa com Esmeralda, agora polidamente, as jovens passaram a comentar com desprezo as cores extravagantes do vestido que ela usava. De repente, a senhora viúva gritou, — Virgem Santa! Quem está mexendo nas minhas pernas? Ai, que animal horroroso! Era a cabra Djali que havia entrado para procurar a sua dona, mas se enroscara no vestido da velha dama. A cigana correu para tirar a cabra de lá. — Minha madrinha! Que linda cabrinha! Exclamou a menina. — Meu Deus! Interveio Diane. — Como não me lembrei antes? Ela é a famosa cigana da cabra. Dizem que é feiticeira e que sua cabra faz milagres. — Cigana! Mande a sua cabra fazer um milagre, ordenou Colombe. — Não estou entendendo, respondeu a dançarina. — O que é isso? Perguntou Fleur de Lis, notando um saquinho de couro pendurado no pescoço de Djali. É o meu segredo, replicou Esmeralda gravemente. Gostaria muito de conhecer o seu segredo, comentou Fleur de Lis. Já irritada, a viúva dirigiu-se à dançarina. Ouça, cigana, se nem você nem a cabra vão dançar, o que estão fazendo aqui? Esmeralda já ia se dirigindo à porta quando foi chamada novamente pelo capitão. Não vá embora assim, sem ao menos dizer o seu nome. Esmeralda, respondeu a cigana, fitando-o nos olhos. Como achassem estranho o nome, as outras jovens puseram-se a gargalhar.
Nesse momento, a menina que brincava com a cabra e que havia aberto o saquinho de couro sem que ninguém percebesse, chamou a atenção de Fleur de Lis. — Minha madrinha, veja o que a cabra fez! Fleur de Lis correu e estremeceu. As peças de madeira com letras gravadas estavam dispostas sobre o tapete e formavam esta palavra: Febo. F-E-B-O. — Foi a cabra que escreveu isso? Perguntou Fleur de Lis com a voz alterada. — Foi, madrinha, respondeu a afilhada. Só podia ter sido a cabra, pois a menina ainda não sabia escrever. — Ah, então este é o segredo, descobriu Fleur de Lis, rompendo em soluços. É uma feiticeira. Além disso, uma rival. Fleur de Lis caiu desmaiada. Minha filha! Gritou a mãe em pânico. Suma daqui, cigana do inferno! Esmeralda recolheu num relance as malfadadas letras e saiu rapidamente com o diário. Por instantes, o capitão Febo hesitou entre seguir a cigana ou socorrer a noiva. Obedeceu ao impulso. Foi atrás da cigana. Dom Claude Frollo notou que a cigana e a cabra haviam desaparecido da praça. Havia restado um homem com um colete extravagantemente vermelho e amarelo que ultimamente costumava acompanhar a dançarina. Onde estaria a cigana? Quem seria aquele homem? Resolveu descer até a praça. Viu um pequeno agrupamento em volta do tal homem, que na ausência da cigana e da cabra procurava entreter algumas pessoas, caminhando com as mãos na cintura e a cabeça inclinada para trás, com uma cadeira suspensa pelos dentes e um gato amarrado no topo, miando assustado. Chegando próximo, o arcediago reconheceu ser um antigo aluno. — Nossa Senhora! O que você está fazendo, Pierre Gringoire? A voz severa do arcediago provocou uma comoção no poeta, que perdeu o equilíbrio e derrubou toda a sua pirâmide. A cadeira acertou a cabeça de um e o gato caiu sobre a cabeça de um outro, em meio a uma grande vaia. Sem nem pensar na desculpa que daria à vizinha que lhe havia emprestado o gato, Pierre correu e refugiou-se na catedral, seguindo seu antigo mestre para escapar à fúria da multidão. Já seguros e tranquilos dentro da igreja, o arcediago foi o primeiro a falar. — Venha cá, Pierre. Você vai ter de me explicar muitas coisas. Em primeiro lugar, o que você estava fazendo na praça, vestido dessa forma extravagante? — O que o senhor quer que eu faça, meu reverendo mestre? É preciso viver todos os dias, e meus melhores poemas não valem para os meus dentes nem um pedaço de queijo. O senhor sabe, não basta levar a vida, é preciso ganhá-la. Quanto à minha roupa, infelizmente, a civilização ainda não chegou ao ponto de podermos andar nus pelas ruas. Portanto, dou-me por satisfeito por poder vestir essa roupa de saltimbanco. Muito bem, Pierre, mas por que você está sempre em companhia dessa bailarina cigana? Ora, porque ela é minha mulher e eu sou seu marido. Os olhos soturnos do arcediago se inflamaram. Você teve coragem de fazer isso? Bradou, sacudindo com fúria os braços de Pierre. Você teve a ousadia de se voltar contra Deus e tocar naquela mulher? Pela salvação de minha alma, eu juro que nunca lhe toquei, se é isso que o inquieta. Então, que história é essa de marido e mulher? Pierre contou resumidamente a Dom Claude como tudo havia ocorrido no Pátio dos Milagres na noite do infortunado Dia de Reis. Terminando de relatar a história, o poeta desabafou. É uma pena que ela não me ame. E desse modo, a minha mulher é uma jovem virgem. O que você quer dizer? Perguntou o arcediago já mais calmo, após saber dos detalhes desse casamento de conveniência ou de necessidade para a salvação do poeta. É muito difícil de explicar. É uma superstição. Pelo que me contaram no Pátio dos Milagres, a minha mulher foi uma criança achada ou perdida, o que dá no mesmo. Ela carrega no pescoço um amuleto,
que teria a virtude de fazê-lo encontrar seus pais, mas que perderá essa virtude se a jovem perder a sua. É por isso que nós dois nos tornamos muito virtuosos. Então quer dizer que essa criatura nunca se aproximou de homem algum? Reverendo mestre, o que se pode fazer contra uma superstição? Além disso, há 3 coisas que a protegem: a sua gente, o bando de Clopin e um punhal que ela carrega, ninguém sabe como. É por isso que ela não teme andar sozinha pelas ruas, mesmo de noite? Em geral, ela sente que o povo de Paris gosta dela. Isso a tranquiliza. Ela só se sente mesmo odiada por 2 pessoas em toda a cidade: a velha Gudule, a reclusa de Tour Roland e um padre que sempre a persegue e lhe faz ameaças terríveis. Essa última circunstância turvou um pouco o pensamento e a fisionomia de Dom Claude. Porém, Pierre não percebeu e prosseguiu contando. Pesando os prós e os contras, vejo que é uma existência suave para mim. Pelo menos tenho sempre uma pousada e pão. Além disso, afeiçoei-me muito à cabra. É interessante ver com que paciência Esmeralda ensina os truques a Djali. Em 2 meses, a cabra aprendeu a juntar as letras para compor a palavra, abre aspas, Febo, fecha aspas. Febo? Perguntou o padre. Por que Febo? Não sei. Talvez seja alguma palavra que ela pensa ter um poder mágico. Mas, meu reverendo mestre, permita-me fazer uma pergunta com todo respeito. Por que o senhor quer tanto saber sobre Esmeralda? A figura pálida do arcediago enrubesceu. Ficou um instante aturdido com a inesperada pergunta. Depois disse com uma voz enfática: Ouça, meu amigo Pierre, pelo que me contou, você ainda não está condenado. Preocupo-me por você e sua felicidade. O menor contato com essa cigana do demônio será capaz de torná-lo vassalo de Satanás. Você sabe que é o corpo que faz perder-se a alma. Você irá se desgraçar se aproximar dessa mulher. Bem, apenas uma vez eu quis, balbuciou o poeta. Você teve esse atrevimento, Pierre? Eu quis espreitá-la. Sem que ela percebesse, uma vez só, olhei-a pelo buraco da fechadura. Vi a mulher mais bela que se possa imaginar. Vá para o diabo! Gritou o arcediago, empurrando Pierre pelos ombros, e desapareceu a passos largos sobre as sombrias arcadas de Notre-Dame. No dia 29 desse mês de março, o estudante Germain Frollo notou que a sua bolsa não produzia nenhum som de metal. Estava sem dinheiro. Como sempre, resolveu ir até Notre-Dame pedir ajuda ao seu irmão arcediago. Foi com muito custo que Dom Claude lhe deu um florim, pois estava muito nervoso e irritado com suas pesquisas. Num certo momento, depois de arremessar um martelo ao chão, Dom Claude se pôs convulsivamente a gravar na parede com um compasso a seguinte palavra, soletrando A-N-A-F-K-H. Tratava-se da palavra, abre aspas, fatalidade, fecha aspas, em grego. Meu irmão deve estar louco, murmurou Germain. Porém, com o dinheiro no bolso, o estudante desceu as escadarias e ganhou a rua. Encontrou o capitão Febo saindo da mansão da viúva de Gondelaurier. Ao diabo que as carregue, vociferava o oficial. Pelos cornos do diabo, pelos fogos do inferno, 1000 raios as partam. Pelas barbas de Belzebu, cão do demônio. Ora, vejam quem está aqui, exclamou Germain. É o meu grande amigo, capitão Febo. De onde você está vindo? Desculpe, meu companheiro Germain, disse o capitão apertando a mão do estudante. É que venho da casa de umas mulheres tão afetadas. Quando saio de lá, tenho sempre a garganta cheia de pragas que preciso vomitá-las. No momento em que o estudante havia gritado o nome de Febo, esse nome havia chegado também aos ouvidos de Dom Claude, que não tirava essa palavra da cabeça desde o dia em que Pierre lhe havia contado sobre Esmeralda e a cabra.
O arcediago estremeceu diante do nome e, surpreso, viu seu irmão conversando com o capitão. Resolveu observá-los à distância. Então, o melhor que temos a fazer é beber, capitão, disse Jehan. Ótimo, exultou Febo. E aonde vamos? Abre aspas, maçã da Eva? Fecha aspas. Não, capitão. Que tal irmos abre aspas, velha ciência? Fecha aspas. Gosto desse velho bar e dessa velha palavra. Basta de velhas, Jehan. Vamos abre aspas, maçã da Eva, fecha aspas, onde o vinho é melhor. Está bem, concordou o estudante. Vamos a Eva e a sua maçã. Os dois caminharam até a taverna, abre aspas, maçã da Eva, fecha aspas, situada na Université. Conversando animadamente, não perceberam que eram seguidos pelo arcediago. Na taverna, os dois beberam alegres por várias horas. Fora, o arcediago passeava imperturbavelmente diante da ruidosa taverna como uma sentinela. Já havia caído a noite. A taverna estava iluminada pelas luzes flamejantes como uma forja nas sombras. Depois de tantos copos, Jehan estava completamente bêbado. O capitão, de repente, se lembrou. Pelos cornos do diabo, já são 7 horas. É a hora do meu encontro com uma mulher. Jehan, me dê algumas moedas, que preciso pagar a velha que aluga quartos no fim da ponte São Michel. Enquanto o estudante caía de tanto beber, o capitão afastou-se rapidamente para não perder o seu compromisso. Dom Claude, vestido com uma capa preta, deteve-se um instante diante do irmão que roncava no chão junto ao muro da taverna. Depois, com um profundo suspiro, seguiu os passos do capitão. Com sua experiência de militar, logo Febo percebeu que uma sombra o seguia. O capitão era valente e não tinha medo de ladrão, mas aqueles olhos, como os de um gato, brilhando na escuridão, gelaram-no. Mesmo assim, preferiu interpelar primeiro esse sinistro perseguidor. Venha cá, se você é um ladrão, está perdendo tempo, pois sou de uma família arruinada. Porém, sem perceber, Dom Claude pousou sua mão sobre o braço do capitão com o peso de uma águia e gritou, Capitão Febo de Chateauper. Diabo, como é que você sabe o meu nome? Eu sei muito mais do que o seu nome. Você tem um encontro agora à noite. É verdade, respondeu Febo estupefato. Às 7 horas, acrescentou o arcediago. É, na casa daquela velha, junto à ponte São Michel, com uma mulher. Exatamente. A mulher se chama... Esmeralda, completou o capitão. Ouvindo esse nome, as garras de Dom Claude sacudiram os braços de Febo. Capitão Febo, você está mentindo. Por Cristo e Satanás, reagiu o capitão. Ninguém ousa falar assim com o capitão Febo. Repita isso se tiver coragem. Você é um mentiroso, disse friamente o arcediago. O capitão rangeu os dentes. Agora, ofendido, ele não via mais nada pela frente a não ser um homem e um insulto. Ah, você quem pediu! Já as espadas! Gritou, pegando da espada e pondo-se em posição de combate. Dom Claude não se mexeu. Ao ver o seu adversário em guarda, disse apenas, Capitão Febo, você vai perder o seu encontro. Essas palavras caíram como água fria na ebulição de Febo, que imediatamente abaixou a espada. Capitão, prosseguiu Dom Claude, amanhã ou qualquer outro dia, a minha garganta estará sempre pronta para a sua espada. Mas vá primeiro ao seu encontro. É verdade. Muito obrigado pela sua lembrança. Realmente eu tenho de me apressar. Coçando a orelha, o capitão se lembrou. Ai, meu Deus, estou sem dinheiro para a despesa. Aqui você tem algum, disse o arcediago, estendendo-lhe algumas moedas. Oh, meu Deus, você é um bom rapaz. Porém, com uma condição.
Quero ficar num canto para confirmar quem é a mulher que vai se encontrar com você. Oh, para mim isso não faz diferença. Que você veja o que quiser. Então vamos que estamos atrasados. E puseram-se a caminho rapidamente em direção à ponte Saint-Michel. Chegando ao local do encontro, o arcediago se posicionou do lado de fora, junto a uma grande fresta que lhe permitia acompanhar o que se passasse no quarto. O capitão entrou. Alguns minutos depois apareceram uma velha e Esmeralda. Em seguida, o capitão e a cigana ficaram a sós. A dançarina estava confusa e palpitante. Mostrava um encantador acanhamento. O oficial, por sua vez, estava radiante. — Oh! — exclamou a cigana, quebrando o silêncio. — Por favor, não me despreze. Sinto que o que faço não está certo. Desprezá-la? Não deveria desprezá-la, mas odiá-la. Odiar-me? Por quê? Perguntou a dançarina com espanto. Porque se faz difícil, fugindo de mim. Ah, é que cumpro um voto para encontrar meus pais. Este amuleto perderia o poder. Mas agora, que me importa? Sinto que não vou mais encontrá-los. Enquanto falava, Esmeralda pousava no capitão seus grandes olhos úmidos de alegria e ternura. Febo, continuou a cigana, é um bonito nome. Amo o seu nome, amo sua espada. Deixe-me ver sua espada, meu capitão. Você é uma criança, disse o capitão e desembainhou a espada. A dançarina pegou a espada, examinou-a com adorável curiosidade e beijou-a dizendo: é a espada de um bravo. Eu te amo, meu capitão. Febo enlaçou com o braço a cintura da jovem e beijou os seus ombros. Desprendendo brandamente as mãos do capitão, ela quis saber se ele também a amava. Se a amo, anjo da minha vida, meu corpo, meu sangue, minha alma, tudo é seu. Nunca amei ninguém senão você. Ouvindo essas palavras, a jovem ergueu seu olhar para o sujo teto, cheia de felicidade, e murmurou: oh, num momento assim é que se deve morrer. Morrer? Estranhou o amoroso capitão. O que você está dizendo, meu belo anjo? É o caso de se viver e não de se morrer. Ouça, minha querida similar, não, querida Esmenarda, perdão, o seu nome me confunde sempre. Meu Deus, exclamou a jovem desapontada. E eu que pensava que o meu nome era tão bonito. Ah, não vamos chorar por tão pouco, minha gracinha. Logo eu me acostumo com seu nome. De repente, ela pediu ao capitão com uma expressão de infinito amor: Febo, instrua-me na sua religião. Na minha religião? Exclamou o capitão gargalhando. Pelos cornos do diabo, o que você quer fazer com a minha religião? É para nos casarmos, respondeu ela. A expressão do capitão era um misto de espanto, de desdém e de paixão libertina. Comentou com grosseria: Bah! Há ainda alguém que se case? Grande coisa o casamento. A cigana empalideceu e deixou cair a cabeça tristemente sobre o peito. Enquanto ela permanecia de olhos baixos e pensativa, Febo tirou com um gesto rápido e abrupto o seu peitilho. A dançarina afastou-se do capitão num sobressalto e, muda de vergonha, cruzou os belos braços para cobrir os seios. Agora, sem a chama que lhe corava a face, com os olhos voltados para o chão, parecia uma estátua do pudor. Com esse gesto brusco, o capitão também havia tirado o amuleto que a jovem trazia no pescoço. — O que é isto? — perguntou, aproximando-se mais da dançarina. — Não toque nele, respondeu a cigana enfaticamente. É o meu amuleto. É ele que me há de fazer encontrar a minha família, se eu for digna disso. — Oh, deixe-me, senhor capitão. Minha mãe, onde está minha mãe? Venha me socorrer. Perdão, senhor Febo. Dê-me o peitilho. O capitão recuou e disse num tom de quem faz chantagem: Ah, então vejo a sua falsidade.
Percebo agora que você não me ama. Não o amo? Bradou impulsivamente Esmeralda com os olhos úmidos. O que você está dizendo para desperdiçar meu coração? Está bem, faça o que quiser comigo. Sou sua. Que me importa agora a minha mãe? Você não quer se casar? Não nos casaremos. Sou mesmo uma miserável mulher perdida. Ao ouvir essas palavras da jovem lágrimas, o capitão inclinou-se para beijá-la. A cigana ergueu os olhos para o teto. Subitamente, por cima da cabeça de Febo, ela viu uma outra cabeça. Era um rosto lívido, convulso. Então viu uma mão segurando um punhal. Não pôde sequer dar um grito. Viu o punhal de Dom Claude cair sobre o capitão e levantar-se fumegante. Maldição! Exclamou Febo e tombou. Ela perdeu os sentidos. Porém, no instante em que seus olhos se fechavam, ela sentiu nos lábios um beijo mais ardente do que o ferro em brasa. Quando recuperou os sentidos, estava cercada de soldados. Carregaram o capitão banhado em sangue. O padre havia desaparecido. A janela que dava para o rio estava escancarada. Os soldados apanharam uma capa preta que pensavam pertencer a Febo. Ela ouvia dizer à sua volta: é a feiticeira que apunhalou um oficial. Pasta 8. Livro 8. Pierre Gringoire e todo o Pátio dos Milagres estavam numa inquietação mortal. Como não sabiam da prisão de Esmeralda, angustiavam-se com o seu desaparecimento havia mais de um mês. Um dia, o poeta passava em frente ao Palácio da Justiça quando notou um ajuntamento de curiosos na porta principal. — O que está vendo aqui? Perguntou a um jovem que estava saindo. — Não sei, senhor, respondeu o estudante Jehan Frollo, com um ar de ansiedade. — Dizem que vai ser julgada a mulher que assassinou um oficial. Como parece que há feitiçaria nesse caso, meu irmão, que é o arcediago de Notre-Dame, também foi chamado. Eu precisava falar com ele porque estou sem dinheiro. Mas não consegui chegar perto dele por causa dessa multidão. A propósito, o senhor não teria algum para me emprestar? Infelizmente não, meu jovem, disse Pierre. Eu gostaria de lhe emprestar, mas não foram as moedas que fizeram esses buracos nos meus bolsos. O estudante seguiu seu caminho e Pierre pôs-se a acompanhar a multidão que subia as escadarias do palácio. Talvez o espetáculo de um processo criminal ajudasse a dissipar a sua melancolia. Esmeralda já se encontrava sentada diante dos juízes e dos jurados. Como ela estava de costas para o público, o poeta não podia saber que a acusada era sua mulher. Entrou uma testemunha. Era a velha que alugava quartos no fim da ponte Saint-Michel. — Senhores, disse ela, já estou estabelecida há 40 anos na ponte Saint-Michel e sempre paguei meus impostos. Naquela noite vieram 2 homens. Um era o capitão Febo e o outro tinha uma capa preta. Achei estranho que o homem de preto sumiu quando o oficial entrou no quarto. Depois, fiz entrar a jovem cigana acompanhada de um bode. Não me lembro se o bode era preto ou branco. Não gosto desses bichos que se parecem com o demônio. Porém não disse nada, pois o capitão já havia pago. Se a moeda está na minha mão, a minha boca se cala. De repente ouvi um grito e uma coisa que caía no chão. Ouvi a janela se abrir. Abri também a minha janela e vi um fantasma vestido de padre se jogando no rio. Nadava em direção à igreja na Cité. Tremendo de susto e medo, chamei os guardas da ronda. Chegaram me espancando, sem me perguntar nada. Com muito custo, eu lhes expliquei por que os tinha chamado. Subimos até o quarto e o que vimos? O capitão estava estendido com um punhal no pescoço, a cigana havia desmaiado e o bode estava em pânico. Pensei, vou passar 15 dias limpando o assoalho. Ou raspando, o que seria terrível. Bem, então levaram o capitão e a cigana. Contudo, o pior veio no dia seguinte. Quando fui apanhar a moeda, encontrei em seu lugar uma folha seca. Um murmúrio de horror circulou pelo público.
um oficial da justiça tomou a folha seca e levou-a aos juízes. É uma folha de bétula, disse um dos magistrados. Nova prova de magia. Eu me lembro que o capitão, à sua cabeceira, havia declarado que, por estar sem dinheiro naquele momento, o homem da capa preta dera-lhe a moeda para pagar a essa senhora. Portanto, podemos concluir que essa moeda veio do inferno. Podem consultar a declaração assinada pelo capitão Febo de Chateaupert. Ao ouvir esse nome, a ré levantou-se. Pierre reconheceu Esmeralda nesse momento. Estava pálida, seus cabelos desarrumados e os olhos sem brilho. Febo! Exclamou ela desvairadamente. Onde está ele? Antes de me matarem, digam-me se ele está vivo. Se quer mesmo saber, respondeu o procurador do rei com indiferença. Ele morreu. Agora, está contente? A pobre coitada caiu em frente à sua cadeira, sem voz, sem lágrimas, branca como uma figura de cera. O presidente do processo prosseguiu a sessão. Oficial, traga a segunda acusada. Todos os olhares se voltaram para uma porta que se abria para dar passagem a uma linda cabra branca, o que causou uma comoção em Pierre. Avistando a cigana, ela saltou por cima da mesa e da cabeça de um escrivão, caindo-lhe aos joelhos, pedindo uma palavra ou uma carícia. Entretanto, a cigana estava imóvel, com os olhos fitos no vazio. O procurador do rei anunciou: Vamos agora proceder ao interrogatório da segunda acusada. E apontou para Djali. O procurador apanhou o pandeiro da cigana e, apresentando-o de variados modos a Djali, fazia as mesmas perguntas que a jovem costumava lhe dirigir nas apresentações. A cabra ia dando batidas no pandeiro, assombrando a plateia. Era evidente que o procurador era mais um desses respeitáveis senhores que, misturados à multidão, não perdiam uma apresentação da bela dançarina pelas praças de Paris. O pior veio quando ele esvaziou o saquinho de couro pendurado no pescoço de Djali, espalhando as letras sobre o pavimento do salão. A multidão, atônita, viu a cabra juntar as letras que formavam o nome fatal, Febo. Para os juízes e os jurados não havia mais necessidade de qualquer outra evidência. Aos seus olhos não havia dúvida de que a cigana era uma feiticeira. No entanto, Esmeralda não dava sinal algum de vida. Os olhos continuavam fixos no vazio. Os guardas tiveram de sacudi-la com violência para despertá-la. O presidente da sessão, então, elevou solenemente a voz. Minha jovem, você pertence à raça cigana, que é conhecida pelos seus malefícios. Você está implicada neste processo, juntamente com a cabra enfeitiçada. Pela última vez, não quer confessar o seu crime? Mas sou inocente, dizia a cigana num tom desesperado. O torturador começou a apertar o borzeguim enquanto Esmeralda dava horríveis gritos. E demonstrando um prazer doentio, ele apertava cada vez mais com um sorriso malicioso. Pare, ordenou o procurador. E agora, confessa? Confesso, murmurou a cigana, sem forças e horrorizada com o sofrimento que lhe impunham. Mas eu preciso adverti-la de que, confessando o crime, será condenada à morte. Nada mais me importa, disse ela, deixando-se cair semi-morta. Então, escrivão, anote. Jovem cigana, confessa sua participação em bruxarias e outros malefícios do inferno? Sim, balbuciou a dançarina. Confessa ter comércio habitual com o diabo sob a forma de uma cabra familiar? Sim. Finalmente, confessa que, com a ajuda do demônio e de um fantasma, na noite de 29 de março último, espancou e assassinou o capitão Febo de Chateaupert? Sim. Seus olhos eram de pasmo. Era evidente que tudo se tinha despedaçado em sua vida. O procurador, enquanto o torturador livrava a perna da bailarina do borzeguim, ainda comentou. Ora, finalmente o crime está esclarecido. Isto é um alívio. Esta menina é testemunha de como nós agimos com delicadeza.
Esmeralda, arrasada, nem conseguia ouvir essas palavras de hipocrisia enquanto era levada de volta ao salão do tribunal para ouvir a sentença formal do presidente. Jovem cigana, no dia que for do agrado de nosso rei, ao meio-dia, você será conduzida numa carroça com os pés descalços e com a corda no pescoço até o tablado diante da igreja de Notre-Dame, onde será enforcada. A mesma pena cabe à sua cabra. Que Deus tenha piedade. Oh, é um sonho! Exclamou ela, sentindo o peso das mãos que a conduziam para uma cela para aguardar a morte. Esmeralda já não sabia há quantos dias estava presa numa cela nos subterrâneos do Palácio da Justiça. Estava ali perdida nas trevas, sepultada, escondida, emparedada. Não existia janela, portanto não havia diferença entre o meio-dia e a meia-noite. O único movimento daquela cela era o abrir e o fechar de um alçapão, por onde o carcereiro trazia pão e água. Um dia ou uma noite, ela viu abrir a porta e entrar um espectro, vestido de preto, do capuz aos pés. Dessa pessoa não era possível distinguir nem o rosto nem as mãos. Esse espectro era, na verdade, o arcediago Dom Claude, que avançou lenta e gravemente até a cigana com uma lanterna na mão. A jovem quebrou o silêncio. — Quem é você? — Um padre. Vim ver se você está preparada. — Para quê? — Para morrer. — Oh, e será logo? — quis saber a cigana. — Amanhã, respondeu Dom Claude. A jovem, que havia levantado a cabeça com certa alegria, voltou a baixá-la sobre o peito. — É ainda muito demorado, murmurou ela. — Não poderia ser hoje? Está assim tão infeliz? Tenho muito frio, é muito escuro. O dia é para todos. Por que me dão só a noite? Eu queria sair daqui, senhor padre. Tenho frio, tenho medo. Há aqui animais que me sobem pelo corpo. Então, é só me seguir, disse Dom Claude, surpreendendo Esmeralda. O arcediago agarrou o braço da cigana para conduzi-la pela porta. Porém, o toque daquela mão produziu uma aversão inexplicável na dançarina, que se afastou instintivamente. — Oh, que mão gelada da morte! Quem é você? Dom Claude levantou o capuz, ela olhou. Era o rosto sinistro que a perseguia por todos os cantos, era a cabeça que ela viu sobre a cabeça do seu febo naquela noite. — Ah! Bradou ela com as mãos sobre os olhos e com um tremor convulsivo. — É o padre que me odeia! Oh! Acabe com isso de uma vez. Pode dar o último golpe. — Eu lhe causo horror? Disse ele após um instante. — Sim, respondeu ela com os lábios contraídos de espanto e medo. Rompendo em soluços, gritou. — O que eu lhe fiz? Por que você me persegue? Por que você me odeia tanto? O que você tem contra mim? — Eu te amo, disse abruptamente Dom Claude com uma voz embargada. Estupefata, ela o fitou com um olhar de idiota, não entendendo mais nada. — Eu te amo, repetiu o padre. Ambos ficaram alguns momentos calados, carregados pelo peso das suas comoções. — Ouça, disse por fim Dom Claude, antes de encontrar você, antes de vê-la dançando, a minha vida era tranquila. Estava em paz com todos os meus estudos, com os meus votos, com a minha vocação eclesiástica. Porém, quando a vi pela primeira vez na frente da igreja, fiquei extasiado. Os seus olhos eram negros e esplêndidos, a sua cabeleira negra esvoaçava pelo ar, os seus braços flexíveis e delicados se juntavam e se afastavam em volta do seu corpo como duas fitas. Oh, fiquei inebriado, encantado. Então lembrei-me das ciladas que Satanás é capaz de armar. Eu estava enfeitiçado. Como duvidar de sua magia, cigana? Então percebi que eu não me pertencia. Eu não tinha controle sobre mim. Estávamos nós dois perdidos em nosso destino. Agora,
o inexplicável jogo da fatalidade nos faz perder. Estou decidido. Se você veio do inferno, vou até lá com você. Mas não me rejeite mais. Diga que você vai fugir daqui comigo. Venha, minha criança, tenha piedade de mim. Desvairado, agarrou o braço de Esmeralda, quis arrastá-la. Ela o fitou de repente e perguntou: e o meu Febo? O que aconteceu a ele? Morreu, berrou o padre. Morreu? Disse ela, fria e imóvel. Então de que me adianta segui-lo? De que me adianta viver? O seu capitão Febo está morto. Eu enterrei o punhal no seu pescoço, bem fundo. Ao se lembrar disso, como uma tigresa furiosa, a cigana avançou sobre o padre e empurrou-o para as escadas com uma força sobre-humana. Vá embora, monstro! Vá, assassino! Deixe-me morrer em paz! Suma daqui! Nada vai nos unir, nem o inferno! Vá embora, maldito! Porém, por incrível que possa parecer, o capitão Febo não tinha morrido. Ferido profundamente, fora levado a um médico que não lhe dera mais do que uma semana de vida. Julgando que ele não fosse sobreviver, os investigadores o interrogaram rapidamente para obter as informações preciosas para o processo contra a cigana. No entanto, a saúde e a juventude do oficial, aliadas à boa fortuna da natureza, o salvaram, frustrando os prognósticos médicos. A justiça desse tempo se preocupava mais com a punição, com o enforcamento do culpado. A clareza do processo estava em segundo plano. No caso, havia muitas provas contra Esmeralda. Os juízes imaginaram que Febo tivesse morrido e não se interessaram em conferir. A punhalada tinha ocorrido e para aqueles juízes isso era o suficiente. A Febo, por seu lado, também não agradava a ideia de comparecer ao tribunal. Sentia que iria fazer um papel ridículo, considerando o posto de oficial que ostentava. Além disso, agora entrevia naquele encontro com a cigana mais magia do que amor. Talvez ela fosse realmente uma feiticeira. Tão logo se sentiu totalmente curado, ele se reintegrou à sua guarnição e voltou ao trabalho. No dia em que sentiu seu coração vazio, resolveu dirigir-se à mansão da viúva de Gondelaurier e procurar por Fleur de Lis. 2 meses depois, o negócio com a cigana já deveria estar esquecido pelo povo. Desse modo, o garboso capitão chegou tranquilo e sossegado à mansão. Não deu importância à multidão bastante numerosa que se juntava na praça em frente à igreja de Notre-Dame. Era maio, devia ser alguma procissão. Fleur de Lis estava só com a mãe. Ela não conseguia tirar do seu coração a cena da cigana, a cabra, o maldito alfabeto e a longa ausência de Febo. Contudo, quando viu entrar o seu capitão, achou-o tão elegante, com o rosto tão apaixonado, que corou de alegria e prazer. A jovem nobre estava mais encantadora do que nunca. Assim, as pazes foram feitas sem nenhuma dificuldade. A própria Madame de Gondelaurier não teve força para repreendê-lo. Sentada perto da janela, com voz de queixume, Fleur de Lis perguntou ao noivo: Meu bem, o que você esteve fazendo nesses 2 meses? Juro que você está tão bela que um arcebispo não resistiria à tentação. O capitão tentou fugir ao assunto. Ela sorriu com orgulho. Está bem. Mas me responda, por onde andou nesses meses? Fui chamada ao serviço e depois estive doente. Doente? Exclamou Fleur de Lis assustada. Sim, ferido. Ferido? Disse ela quase desmaiando. Ah, não se assuste. Foi só uma estocada, uma pequena questão de honra. O mentiroso capitão sabia que uma questão de honra sempre sensibilizava uma mulher. E, de fato, Fleur de Lis o fitava toda emocionada de admiração. Mesmo assim, por via das dúvidas, o capitão aproveitou-se da agitação na praça para mudar de conversa. — Que barulho é esse na praça?
Não tenho certeza, mas parece que uma feiticeira vai ser enforcada daqui a pouco. O que fez essa feiticeira? Perguntou o capitão. Não sei, retrucou a noiva encolhendo os ombros. E de repente falou em voz baixa junto ao oficial. Meu bem, devemos nos casar em 3 meses. Você jura que nunca amou outra mulher? Juro, belo anjo, respondeu Febo, procurando mostrar o seu olhar apaixonado para convencer a noiva. Com aquele olhar, talvez até ele mesmo se convencesse disso naquele momento. Fleur de Lis sugeriu irem à varanda. Eles ficaram impressionados com a multidão que lotava a praça. Afluía gente de todas as ruas. Gudule, a velha de Tour Roland, estava grudada às grades. Quando o arcediago passou diante dela, ela lhe perguntou o que estava acontecendo. Irmã Gudule, disse Dom Claude com um tom de provocação, a senhora odeia mesmo as ciganas? Se as odeio, berrou a velha, são assassinas de crianças. Devoraram a minha filhinha, a minha única filha. Odeio principalmente aquela dançarina que tem a idade que teria minha filha se ela estivesse viva. Então, minha irmã, alegre-se, disse Dom Claude. É aquela dançarina que vai ser enforcada agora. Gudule torceu os braços de alegria. Bem que eu havia dito, alguma coisa dentro de mim me dava a fé. Ela iria subir ao pelourinho para ser enforcada. Obrigada, padre. O arcediago também chegou à praça pinhada de gente, para onde o capitão Febo e Fleur de Lis continuavam a olhar inquietos e ansiosos. Nesse momento, ouviram-se as 12 badaladas do meio-dia. Uma carroça surgiu na praça trazendo a condenada. Fleur de Lis pôs as mãos sobre os olhos para não ver. Belo anjo, disse-lhe Febo, você não quer entrar? Não, respondeu ela, abrindo os olhos com curiosidade. Quando Esmeralda, com os braços amarrados para trás, com os longos cabelos se espalhando pelos ombros, subiu ao tablado, Fleur de Lis exclamou, Jesus! Olhe, meu bem, é aquela maldita cigana da cabra. Ela se voltou para o capitão. Ele olhava pálido, atônito, para o tablado. Que cigana da cabra? Perguntou com tremor na voz. Como? Você não se lembra? Não sei do que você está falando, disse Febo, caminhando de volta para a sala. Fleur de Lis se lembrou de como havia sofrido de ciúme quando a cigana veio à sua casa. Nesse momento, sua desconfiança voltou, porque lhe ocorreu ter ouvido vagamente sobre um oficial implicado no processo da feiticeira. Interrompeu o noivo e disse-lhe maliciosamente, o que você tem? Parece que essa mulher o perturbou? Febo procurou mostrar-se tranquilo, gracejando. A mim? Absolutamente. Nada neste mundo perturba ou assusta o capitão Febo de Chateaupers. Então, fique aqui, ordenou sua noiva, e veja até o fim. O desastrado capitão não teve saída. Teve de ficar. Ao ver Esmeralda no tablado, sensações desencontradas se misturavam dentro dele, causando-lhe uma grande inquietação. A cigana, com os olhos perdidos no vazio, mexia sem cessar os lábios descorados. Quem estivesse perto poderia ouvi-la balbuciando. Febo, Febo, Febo. Esmeralda viu surgir uma procissão de padres se aproximando do tablado. Contudo, o seu olhar fixou-se em pânico no padre que marchava à frente. Oh, novamente ele, aquele maldito padre! Era, de fato, Dom Claude, que já estava diante dela e em seguida dizia em voz alta. Minha jovem, pediu perdão a Deus pelas suas culpas e seus pecados? E debruçando-se sobre o ouvido de Esmeralda, acrescentou baixinho. Você não me quer mesmo? Ainda posso salvá-la. Ela o fitou bem nos olhos e disse por entre os dentes. Afaste-se de mim, demônio, senão vou desmascará-lo. Ele se abriu num sorriso horrível.
Ninguém acreditará em você. Só aumentará o escândalo. Vamos, responda. Você não me quer? O que você fez com o meu Febo? Ele está morto, respondeu o padre. Nesse momento, o miserável Arcediago levantou a cabeça e viu na outra extremidade da praça, numa varanda, o capitão em pé ao lado de Fleur-de-Lis. Essa visão o deixou aterrado. Cambaleou, passou a mão pelos olhos, olhou novamente, resmungou uma maldição e todas as suas feições se contraíram violentamente. Pois então morra, disse Dom Claude por fim, fazendo um sinal para que o carrasco desse início ao seu trabalho. O Arcediago desceu apressadamente as escadas e desapareceu sob as arcadas sombrias da catedral, que estava com todas as portas abertas. 2 ajudantes do carrasco fizeram a cigana subir na carreta fatal. Acometida talvez por algum pesar dilacerante pela vida, ergueu os olhos vermelhos e secos para o céu, para o sol, para as nuvens, e depois baixou-os para olhar pela última vez a multidão, as casas. Subitamente, ela soltou um grito de alegria. Acabava de vislumbrar a figura do capitão Febo numa varanda. Abre aspas. Então, todos, o juiz, o padre, tinham mentido? Fecha aspas. Pensou ela. Lá estava o seu Febo, belo, vivo, com seu brilhante uniforme. Febo! Gritou ela. Meu Febo! Então ela viu o capitão todo embaraçado, com a jovem ao lado, que o fitava com irritação. Em seguida, viu os 2 desaparecerem da varanda. Até aí, ela havia suportado tudo. Porém, este último golpe fora duro demais. Deixou-se cair sobre a carreta. Vamos acabar logo com isso, ordenou o procurador do rei ao carrasco. Até então, ninguém havia notado um espectador que estivera o tempo todo junto à coluna das estátuas dos reis esculpidas na portada de Notre-Dame. Sem que ninguém percebesse, ele havia amarrado na coluna uma corda grossa e comprida que ia terminar junto às escadas. De repente, no exato momento em que o carrasco estava para executar a ordem, esse espectador agarrou a corda, deslizou sobre a fachada como uma gota de chuva que desce ao longo de um vidro e derrubou o carrasco e o ajudante com 2 socos. Agarrou a cigana com uma das mãos e com um só salto alcançou a igreja. Levantando a pobre cigana por cima da cabeça, gritava com uma voz rouca, Asilo! Tudo isso foi feito com a velocidade de um raio. A multidão, impressionada com o feito, gritava também em coro, Asilo! Asilo! Quasímodo continuava debaixo da grande portada de Notre-Dame, mantendo a jovem dançarina suspensa num dos braços. Saboreava mais uma vez a aclamação popular. O povo estava emocionado porque havia presenciado uma criatura tão miseravelmente disforme e horrenda salvar uma outra criatura tão miseravelmente desventurada e infeliz. Eram as 2 misérias extremas, da natureza e da sociedade, que se tocavam e se ajudavam mutuamente. Alguém que recebesse asilo dentro de uma igreja estava protegido contra qualquer outra lei. Esmeralda estava salva. Depois de alguns minutos de triunfo, Quasímodo desapareceu dentro da igreja, carregando a pobre dançarina, que meses antes tivera compaixão dele, dando-lhe de beber no pelourinho. A multidão continuou aplaudindo a proeza, enquanto a velha de Tour Roland, sem entender, continuava olhando para a forca vazia. Pasta 9. Livro 9. Na Idade Média, todas as cidades tinham seus lugares de asilo. Em meio ao dilúvio de leis penais e de jurisdições bárbaras que inundavam a França naquela época, esses lugares eram como ilhas que se elevavam sobre a precária justiça humana. Posto o pé no asilo, o criminoso era sagrado. Todavia,
ele não podia sair de lá. Dessa forma, um asilo não deixava também de ser uma prisão. Contudo, um criminoso asilado costumava ficar entre amigos, o que fazia uma grande diferença. Na igreja de Notre-Dame havia uma cela no alto de uma das torres que servia para asilo. Foi aí, sobre um leito, que Quasimodo deitou Esmeralda, ainda meio adormecida, meio entorpecida pela comoção de acontecimentos tão inesperados, tão espantosos. Aos poucos ela despertou e percebeu que estava em Notre-Dame. Lembrou-se então de que havia sido salva pelo Corcunda e que Febo fugira ao seu olhar. Voltou-se para Quasimodo, que se mantinha de pé diante dela. Por que me salvou? Ele permaneceu em silêncio. Ela repetiu a pergunta. Ele então a olhou com tristeza e fugiu. Esmeralda ficou sem compreender. Um momento depois, Quasimodo voltou correndo, trazendo algumas roupas que caridosas mulheres tinham trazido para ela. Ela se apressou em trocar de roupa. Escolheu um vestido branco com um véu também branco. Mal se vestiu, viu o sineiro trazendo uma cesta com comida. Quasimodo depositou a cesta no chão e disse: coma, depois durma. A jovem ergueu os olhos para lhe agradecer, mas não conseguiu articular uma palavra. Então ele lhe falou: eu lhe meto medo, não é verdade? Sou muito feio, não olhe para mim, só me ouça. De dia, fique aqui. De noite, você pode passear pela igreja. Mas não saia nem de dia nem de noite. Se você sair, vão matá-la. Aí eu também morreria. A cigana se comoveu. Levantou os olhos novamente para lhe agradecer. Ele já havia desaparecido. Apesar de se sentir segura na catedral, a dançarina percebeu a solidão do seu quarto. Nesse momento, ela sentiu uma cabeça felpuda roçar suas mãos e seus joelhos. Estremeceu. Em seguida, experimentou uma grande alegria. Era a sua Djali. Quando Quasimodo saltou, com a cigana nos braços, para dentro da igreja, a esperta cabrinha correu atrás dela. Oh, Djali, você nunca se esquece de mim. Só você não é ingrata. À noite, ela já estava em paz e a lua lhe pareceu tão meiga que passeou pela alta galeria que cerca a igreja. Com isso, sentiu um certo alívio e a terra lhe pareceu sossegada, vista daquela altura. Dom Claude Frollo já não estava em Notre-Dame quando seu filho adotivo carregou em triunfo a bela dançarina para dentro da catedral. Deixando o tablado da forca, furioso, o arcediago voltou à igreja apenas para tirar a capa e a estola e saiu por uma porta oculta. Ordenou a um barqueiro que o levasse para a margem esquerda do rio Sena e passou o resto do dia caminhando sem rumo pelas ruas tortuosas da Université. 1000 pensamentos, 1000 imagens confundiam-se em sua cabeça. Ora lhe vinha a figura garbosa e arrogante do capitão Febo, que estava vivo com uma nova paixão, ora lhe vinha a figura bela e mágica, mas assustada de Esmeralda sobre a carreta da forca. Quando chegou a noite, ele se encontrava novamente junto à ponte Saint-Michel, diante da casa onde havia apunhalado o capitão. Havia luz numa janela. Através da vidraça rachada, viu uma sala sórdida e um rapaz loiro abraçado a uma jovem mundana. Era seu irmão, Jehan, que se preparava para sair. Dom Claude só teve tempo de se atirar ao chão para não ser reconhecido pelo irmão. Felizmente, a rua estava escura e o estudante completamente bêbado. Oh, disse Jehan, mexendo com o pé no arcediago. Aqui está um que passou o dia muito feliz. Deve ter bebido sozinho um barril inteiro. Depois de ouvir os passos do estudante se afastando, Dom Claude se levantou e correu de volta à igreja. Muito fatigado, chegou ao seu quarto. Era meia-noite. O padre lembrou-se do meio-dia e da execução de Esmeralda. Ah, murmurou,
deve estar fria neste momento. De repente, uma rajada de vento apagou a lamparina e quase ao mesmo tempo, numa torre oposta, ele viu uma sombra, uma forma, uma mulher. Ele estremeceu. Ao lado da mulher passeava a imagem de uma cabra. Ela estava vestida de branco e caminhava lentamente, parecia liberta de tudo. Ele estava gelado de terror diante da sombra da cigana. Pensou aterrado. Abre aspas. O espectro da dançarina irá me perseguir para sempre, mesmo depois de morta? Fecha aspas. No dia seguinte, Esmeralda acordou com a sensação de ter dormido pela primeira vez depois de muitas semanas. Ao abrir os olhos, percebeu que Quasimodo a observava. O corcunda a tranquilizou. Não tenha medo. Sou seu amigo. Só estava vendo você dormir. Isso não faz mal, não é verdade? Não faz diferença que eu esteja aqui desde que você esteja dormindo, não é mesmo? Agora que você acordou, vou saindo. A cigana se comoveu com os cuidados do corcunda. Fazendo um esforço para superar a repugnância, ela o chamou. Aproxime-se, venha cá. Julgando, pelo movimento dos lábios, que ela estivesse ordenando que ele saísse, Quasimodo apressou os passos pelo corredor. Então a cigana, saindo do quarto, foi buscá-lo pelo braço. Com o disforme rosto radiante de alegria, o sineiro perguntou. Você tinha dito para eu voltar? Sim, respondeu a dançarina, fazendo também um gesto com a cabeça. É que... Sou surdo. Pobre homem, exclamou Esmeralda com uma expressão de benévola piedade. Sou surdo, mas você pode falar comigo por gestos, por sinais. Bem depressa vou aprender o que você quer pelo movimento dos seus lábios e pelos seus olhos. Sempre estarei pronto para obedecer a sua ordem, qualquer que seja ela. Se um dia você pedisse, eu me jogaria do alto dessas torres. E levantou-se. Aquela figura extravagante, com uma fisionomia amarga, despertava compaixão em Esmeralda. Ela lhe fez sinal para ficar. Não, murmurou ele. Não devo ficar mais. Não fico à vontade quando me olha. Sei que é por compaixão que não desvio os olhos. Tirou do bolso um pequeno apito de metal. Tome, guarde esse apito com você para quando precisar de mim. Eu consigo ouvir o som deste apito. Com o correr dos dias, a tranquilidade voltava aos poucos à alma de Esmeralda. A dor extrema, como a alegria extrema, é uma coisa violenta que não dura o tempo todo. A cigana sofrera tanto que do sofrimento só havia restado a admiração. Com a tranquilidade, voltava-lhe também a esperança. Sabia que estava fora da sociedade, fora da vida, mas sentia vagamente que não seria impossível voltar a ela. Um dia, pela manhã, Esmeralda avançou até a extremidade do telhado que dava para a praça. Quasimodo, como um fiel escudeiro, estava junto. De repente, a cigana estremeceu. Uma lágrima e um brilho de alegria se acenderam simultaneamente nos olhos. Ajoelhou-se na beira do telhado e, angustiada, estendeu os braços para a praça, gritando: Febo, em nome do céu, venha cá! Febo, venha cá! A voz, o rosto, tudo nela tinha a expressão delirante de um náufrago implorando socorro ao navio que passa ao largo num raio de sol no horizonte. Vendo todo esse desespero da cigana, o corcunda debruçou-se sobre a praça e concluiu que ela chamava um rapaz, com belo nome de oficial, montado num cavalo. Ele se aproximava da casa da viúva de Gondelaurier e, por estar muito longe, não podia ouvir a voz desesperada da cigana. O corcunda deu um profundo suspiro e bateu convulsivamente com os seus punhos na cabeça enquanto murmurava: Maldição! Ali está como eu precisava ser. Seria preciso ser belo, nada mais. Ela continuava de joelhos e bradava cada vez mais forte: Veja, é o Febo!
Vai apear-se do cavalo e entrar naquela casa. Febo, você não está me ouvindo? Febo! O surdo olhava desconsolado para ela. Não era necessário ouvir uma palavra. Ele compreendia tudo. De repente, tocando-lhe levemente a ponta da manga, perguntou: quer que eu vá buscá-lo? Ela soltou um grito de alegria. Oh, vá, depressa, corra, aquele capitão, vá buscá-lo. Balançando a cabeça, o corcunda foi descendo as escadas, sufocado pelos soluços. Quando chegou à praça, só viu o cavalo preso à porta da casa de Gondelaurier. O capitão já havia entrado. Ergueu o olho para o telhado da igreja. Lá estava Esmeralda na mesma posição. Fez-lhe um triste sinal com a cabeça. Depois encostou-se próximo à porta da mansão, decidido a esperar que o capitão saísse. O dia passou assim. Quasímodo encostado na parede, Esmeralda sobre o telhado, Febo, sem dúvida, aos pés de Fleur de Lis. Já passava da meia-noite quando o sineiro viu o capitão chegar ao portão, acompanhado de sua noiva. Febo abraçou Fleur de Lis e tentava beijá-la. Ela resistia, embora fracamente. Porém, de súbito apareceu a velha viúva, e o sineiro viu os três entrarem novamente. Um momento depois, o capitão saiu com uma expressão contrariada, e cavalgando o seu cavalo, passou ao lado de Quasímodo. O sineiro deixou-o dobrar a esquina e correu atrás dele. — Ei, capitão! — gritou o corcunda. O capitão parou. Quasímodo abeirou-se dele, segurando com ousadia a rédea de seu cavalo. — Siga-me, capitão. Há alguém que deseja vê-lo. — Pelos cornos do diabo! — praguejou Febo. — Já vi este medonho morcego arrepiado antes. Seu patife! Quer largar a rédea do cavalo? Você está pensando que a rédea é uma forca? Quasímodo, permanecendo com a rédea nas mãos, prosseguiu. — Venha, capitão. É uma mulher que o espera. Uma mulher que o ama. — Então você pensa que sou obrigado a ir à casa de todas as mulheres que me amam? E por acaso ela é parecida com você, cara de morcego? Vá dizer a essa mulher que me vou casar e que ela vá para o diabo. Ouça, meu senhor, é a cigana que o chama. Essas palavras provocaram uma impressão terrível no capitão. Ele julgava a cigana morta, pois tinha saído da varanda antes da espetacular cena do resgate. — Quer dizer que você veio do outro mundo? — Depressa, capitão! Venha por aqui, disse o sineiro, procurando levar o cavalo. Febo deu-lhe um violento pontapé no peito. O olho de Quasímodo cintilou. Fez um movimento para se lançar contra o capitão, mas desistiu desabafando. — Oh, como você é feliz por ter alguém que o ame! E viu o capitão sumir na escuridão. — Oh, como ele pode recusar uma mulher como a Esmeralda? Disse consigo o sineiro. Entrou em Notre-Dame. Encontrou a jovem no mesmo lugar. Diante da cigana, o corcunda preferiu mentir. — Não pude encontrá-lo. — Você devia ter esperado a noite toda, repreendeu a dançarina, desapontada e furiosa. Ele viu seu gesto de cólera e compreendeu a censura. — Da próxima vez farei melhor, replicou ele, baixando humildemente a cabeça. — Vá embora, gritou ela. Ele se afastou, enquanto ela voltava ao seu quarto. De madrugada, ela ouviu um suspiro. Cheia de medo, levantou-se e abriu a porta devagarinho. À luz do luar, viu Quasímodo dormindo sobre a pedra, guardando a sua porta. Um dia chegou aos ouvidos de Dom Claude Frollo a maneira milagrosa como a cigana fora salva. Com Esmeralda e Febo vivos, a tortura do desespero, da terrível paixão, do ciúme doentio voltava ao seu coração. Encerrou-se no seu claustro, onde passou dias inteiros com o rosto colado à vidraça da janela. Dali via o quarto de Esmeralda no lado oposto. Muitas vezes via com a cabra, algumas vezes com seu filho adotivo. Observava os cuidados de Quasímodo com a cigana.
Vinha-lhe à memória um certo olhar que o sineiro dirigia do alto da torre ao espetáculo da cigana. E a memória é a desgraça de um ciumento. Perguntava-se por que Quasimodo arriscara sua vida para salvar a cigana. Se o ciúme do capitão o angustiava, o ciúme do corcunda o enlouquecia. Uma noite, seu sangue estava tão quente que, depois de morder como um desesperado o travesseiro, levantou-se da cama e saiu do claustro com a lamparina e uma chave mestra na mão, desvairado, os olhos em fogo. Esmeralda já dormia havia algum tempo, quando ouviu um ruído sinistro na porta. Tinha um sono leve e inquieto. Abriu os olhos. O quarto estava escuro. No entanto, ela conseguiu distinguir aquela aparição levemente iluminada pela lamparina. Nesse instante, o arcediago soprou e apagou a luz. Oh, maldito padre! Toda a sua infelicidade passada reapareceu como um raio. Deixou-se cair sobre o leito, gelada de terror. No instante seguinte, sentiu ao longo do corpo um contato que a fez estremecer. Levantou-se sobressaltada e furiosa, tentando desvencilhar-se do padre que a abraçava. Ela queria gritar, mas não conseguia. Vá-se embora, monstro, dizia ela com voz trêmula. Vá-se embora, assassino. Misericórdia, misericórdia, murmurava o padre, afundando a cabeça nos ombros da bela cigana. A muito custo, ela conseguiu levantar aquela cabeça calva com as duas mãos por um resto de cabelo. Misericórdia, repetiu o infeliz padre. Se você soubesse como é o meu amor, é como se eu tivesse 1000 facas cortando meu coração. Largue-me ou eu lhe cuspo na cara, a cigana bradou com toda a fúria. Ele a largou. Depois pôs-se a dizer convulsivamente: humilhe-me, bata-me, faça comigo o que quiser, mas tenha piedade de mim, eu lhe suplico que me ame. Vá-se embora, demônio, ela gritava batendo-lhe no rosto. Ame-me, por piedade, ame-me, balbuciava Dom Claude, apertando-a nos seus braços, desvairado, parecendo não sentir as pancadas que recebia. De repente, debatendo-se, arrastando-se pelo chão, Esmeralda encontrou uma coisa fria, metálica. Era o apito de Quasimodo. Ela o apanhou com uma convulsão de esperança, levou-o aos lábios e soprou com toda a força que lhe restava. O que é isso? Assustou-se o padre. No mesmo instante, sentiu que um braço forte o agarrava. Mesmo na escuridão, sentiu a forma do corcunda. Só podia ser ele. Lembrou-se de que tropeçara num vulto que estava estendido do lado de fora da porta. Quasimodo! Gritou em desespero, esquecendo-se de sua surdez. O arcediago sentiu um joelho de chumbo sobre o peito. Ele estava perdido. Como ser reconhecido pelo corcunda naquela escuridão? Sentiu uma faca aproximar-se de sua cabeça. Porém, Quasimodo pareceu hesitar por um instante. Não quero que o sangue espirre sobre ela. Era a voz do corcunda, que arrastava o arcediago por um pé para fora do quarto. Porém, chegando ao corredor, um raio de luar iluminou o rosto do padre. Quasimodo olhou fixamente. Acometeu-o um tremor e ele largou Dom Claude e recuou. A cigana, que estava junto à porta, viu com espanto trocarem-se subitamente os papéis. Agora era o padre que ameaçava o sineiro e este que implorava. O padre ordenou com um sinal que o corcunda se retirasse. Quasimodo se postou de joelhos diante de Esmeralda. Senhor, antes de fazer o que quiser, mate-me primeiro, suplicou o corcunda ao padre, estendendo-lhe a faca. O arcediago, fora de si, atirou-se para apanhar a faca, mas Esmeralda foi mais rápida. Arrancou a faca das mãos de Quasimodo e começou a rir com fúria. Aproxime-se agora, bradou ela ao padre. Aproxime-se, covarde! Em seguida, acrescentou com impiedosa expressão, sabendo que ia ferir com 1000 ferros em brasa o coração do padre. Ah, já sei que o capitão Febo não morreu. Você mentiu para mim.
Dom Claude desferiu um pontapé no corcunda e desapareceu na escuridão dos corredores da catedral, resmungando para si. Ela não será de ninguém, eu juro, ela não será de ninguém. Depois, Quasimodo apanhou o apito e entregou-o à cigana. Já estava começando a enferrujar. Esmeralda, abalada por aquela cena, caiu prostrada sobre a cama, rompendo em soluços. Pressentiu um horizonte sombrio e sinistro. Pasta 10. Livro 10. Um dia, o arcediago Dom Claude Frollo encontrou seu antigo discípulo Pierre Gringoire admirando algumas esculturas em frente a uma capela. — Como tem passado, Pierre? — cumprimentou o arcediago. — Ultimamente me sinto feliz. No começo, amei as mulheres. Depois, os animais. Agora, amo as pedras. Elas não têm maldade. E você não tem saudade de nada? Nem saudade, nem desejo. Estou feliz com o pouco que a vida me dá. De que modo você está ganhando a vida? Quis saber Dom Claude. De vez em quando faço algumas peças, algumas tragédias. Mas o que mais me rende, o senhor já sabe. Levantar nos dentes pirâmides de cadeiras. Nesse momento, viram passar a guarnição da Guarda Real com o capitão Febo à frente. — Como o senhor olha para aquele oficial? — observou Pierre ao arcediago. — Parece que o conheço. — Quem é ele? — perguntou o poeta curioso. — Acho que é o capitão Febo de Chateaupers — respondeu o padre. — Febo? Que estranha coincidência! Conheci uma jovem que só jurava pelo nome de Febo. Subitamente, Dom Claude pegou no braço de Pierre e disse: — Pierre, venha cá comigo que tenho uma coisa para lhe falar. Caminharam até uma rua deserta. Dom Claude retomou a conversa. — Pierre, você nunca sentiu inveja desses soldados em trajes de guerra? — Inveja de quê, senhor arcediago? Da sua força, do seu uniforme, da sua disciplina? Melhor ser filósofo e livre em farrapos. Prefiro ser cabeça de mosca a rabo de leão. — Você pensa de uma forma estranha, murmurou o padre, mas uma bela farda é sempre muito bonita. Após ficar um momento pensativo, Dom Claude perguntou abruptamente ao poeta: — Pierre, o que você fez com aquela dançarina cigana? — A Esmeralda? Como o senhor muda bruscamente de assunto? Ela não era sua mulher? — Sim, mas só por causa de uma bilha quebrada. E temos de ficar nisso por 4 anos. A propósito, o senhor ainda pensa nela? E você, já se esqueceu dela? Não, mas é que tenho tantas coisas em que pensar. Ai, meu Deus, como a cabrinha era bonita. Essa cigana não salvou a sua vida? Perguntou Dom Claude com um sinistro brilho nos olhos. Sim, graças a Deus. E você sabe o que lhe aconteceu? Só sei que ela encontrou asilo na igreja de Notre-Dame e que lá está em segurança, o que me deixa aliviado. Só não sei se a cabrinha também se salvou. Pois eu lhe digo mais, disse o arcediago. De fato, ela está refugiada em Notre-Dame. Porém, dentro de 3 dias, a justiça a terá de volta, e então ela será enforcada. O parlamento já deu a sentença. E quem foi o diabo que se abalou em pedir ao parlamento essa sentença? A quem importa que ela esteja abrigada dentro de Notre-Dame? Há diabos neste mundo, comentou Dom Claude, ligeiramente incomodado. Então a coisa está diabolicamente mal encaminhada, observou resmungando o poeta. Escute, Pierre, você não quer salvá-la? O que eu poderia fazer? Ouça a minha ideia e não se esqueça de que você lhe deve a vida. Amanhã à noite você virá comigo à igreja. Vamos ao quarto da cigana. Aí vocês trocarão as roupas, ela vestirá o seu gibão e você o vestido dela. Então ela me acompanhará para fora da igreja por uma porta secreta. Você ficará no lugar dela. Pode ser que o enforquem, mas ela será salva. Nossa! Exclamou Pierre, coçando atrás das orelhas. Aí está uma ideia que nunca havia passado pela minha cabeça.
O que você acha do meu plano? Então, meu mestre, o senhor acha que talvez eles me enforquem? Eu não acho. Tenho certeza de que me enforcarão. Mas isso não vem ao caso, observou friamente Dom Claude. Ela lhe salvou a vida. Se você for enforcado, estará apenas lhe pagando uma dívida. Está certo, mas há muitas dívidas que eu não pago. Pierre, é preciso que seja assim, falou Arcediago com uma voz autoritária. O senhor fala de um modo tão patético, Dom Claude, disse o poeta enxugando uma lágrima. Pois bem, vou pensar. Na verdade, sua ideia é muito extravagante, mas vou refletir um pouco. O Arcediago estendeu-lhe a mão. Então, está acertado? Posso esperá-lo amanhã? Esse gesto e essas palavras despertaram Pierre à realidade das coisas. Ah, não! Ser enforcado? É um grande absurdo. Não posso aceitar isso. Ouça, meu mestre, acho que tenho uma outra ideia. Qual é o seu plano? Perguntou Arcediago, irritado e furioso. Os mendigos, os ladrões, os ciganos, todos adoram a esmeralda. Nada mais fácil. Um ataque de surpresa. Eles farão uma grande desordem e nós poderemos raptá-la facilmente. Empolgado, Pierre parecia mais falar consigo. Não estou compreendendo. Diga-me claramente qual é o seu plano. Venha que vou lhe dizer baixinho. Pierre curvou-se ao ouvido do Arcediago e falou-lhe muito baixinho, olhando irrequieto para um lado e para o outro da rua. Quando acabou, Dom Claude estendeu-lhe a mão friamente. Está bem. Então, até amanhã. Até amanhã, repetiu o poeta, despedindo-se, murmurando consigo. Eis um lance arriscado. Mas que importa? Pelo menos não vão dizer por aí que me assusto com grandes aventuras. O Arcediago viu seu antigo discípulo se afastando e dirigiu-se ao seu claustro em Notre-Dame. À porta do claustro encontrou seu irmão Gerhan, que o esperava para lhe pedir dinheiro mais uma vez. Hipocritamente, o estudante dirigiu-se ao Arcediago. Meu irmão, quem está em sua presença é um miserável, um libertino, um culpado. Não fiz caso de seus valiosos conselhos e vivi na devassidão, mas agora estou sendo castigado. Não tenho mais dinheiro. Tive de vender tudo, os meus lençóis, a minha toalha, a minha camisa. Estou reduzido a beber água. Vivo atormentado pelos remorsos e pelos credores. Ah, meu querido irmão, eu queria tanto me converter a uma outra vida. É por isso que estou aqui. Preciso de livros, penas, mas não tenho mais dinheiro. Acredite, meu reverendo irmão, meu coração está cheio de contrição. Só preciso de um pouco de dinheiro. É isso que você quer? É, um pouquinho de dinheiro. Não tenho. Então Gerhan fez um ar grave e disse com uma voz decidida. Está bem. Meu irmão, tenho pesar de lhe comunicar que me passo para o outro lado. Você não quer me dar o dinheiro? Ótimo. A partir de agora, passo a ser um vadio. Pois seja um vadio, resmungou o Arcediago. O estudante fez uma exagerada reverência e desceu as escadas. Chegando ao pátio, olhou para a janela de seu irmão. Ouviu Dom Claude lhe gritar. Vá para o diabo. Aí está o último dinheiro que lhe dou. O padre atirou uma bolsa que acertou na testa de Gerhan, causando-lhe um enorme galo. O estudante desapareceu, ao mesmo tempo irritado e feliz, como um cachorro escorraçado com ossos. No pátio dos milagres, o rei Clopin tinha reunido todos os seus súditos. Armado até os dentes, Clopin ordenava com voz trovejante. Vamos, depressa, armem-se! Estaremos em marcha dentro de 1 hora. Cumprindo sua ameaça feita ao irmão, o estudante Gerhan, já armado da cabeça aos pés, conclamava os mendigos e os ladrões com um discurso. Viva! Esta noite é o meu batismo de fogo. Bandido! Por Cristo, sou bandido! Deixem-me beber. Meus amigos, eu me chamo Gerhan Frollo
e sou um fidalgo, mas sou vadio de coração, acho que sempre fui. Tive muito dinheiro, comi do bom e do melhor, mas gastei tudo que tinha. Sou um vagabundo. Viva a alegria! Meus irmãos, vai ser belo nosso ataque. Somos valentes. Vamos cercar a igreja, arrombar as portas, salvar a cigana dos juízes e dos padres e queimar o bispo. A nossa causa é justa. Saquearemos Notre Dame e ponto final. Então, vamos enforcar Quasímodo. Ah, vai ser magnífico! Todos o aplaudiram com estrondosas gargalhadas, enquanto Clopin acabava a distribuição de armas. A um canto, Pierre Gringoire se aquecia junto às fogueiras, como sempre, meditando sobre algum dos seus inúmeros problemas. Então, com sua voz de trovão, Clopin gritou. Meia-noite. Todos a postos. Agora, silêncio para atravessar Paris. Lembrem-se da senha. Abre aspas. Baionetas em fogo. Fecha aspas. Só acenderemos os archotes em Notre Dame. Avante, companheiros. Nessa mesma noite, Quasímodo acabava de fazer a sua última ronda pela igreja. Quando fechava as portas, não notou Dom Claude passar por ele com uma terrível expressão de contrariedade ao vê-lo trancar cuidadosamente a armadura de ferro que guardava os corredores que levavam ao quarto de Esmeralda. O arcediago parecia mais preocupado e sinistro do que de costume. Com a cigana bem protegida, Quasímodo lançou um último olhar para os sinos da igreja, ultimamente um pouco abandonados, e pôs-se a contemplar Paris do alto de uma das torres. Desde a véspera, o corcunda sentiu uma estranha inquietação. Começou a observar pessoas rodarem de modo suspeito em torno da igreja, sem despregarem os olhos do quarto da dançarina cigana. Suspeitava de algum complô contra a infeliz Esmeralda. Assim, com 1000 desconfianças em seu espírito, Quasímodo estava como uma sentinela no alto da torre, quando começou a sentir um estranho movimento em meio à escuridão das ruas. Redobrou sua atenção. O movimento sinistro vinha para a Cité. Porém, nenhuma luz. Por fim, apesar da escuridão espessa, ele conseguiu ver uma cabeça de coluna desembocar na praça e, no mesmo instante, sentiu que se espalhava diante da igreja uma multidão da qual nada se podia distinguir nas trevas, a não ser que era uma multidão. Esse espetáculo das sombras o deixou aterrado. A multidão parecia engrossar a cada instante. De repente, um archote se acendeu. Em seguida, como numa mágica, centenas de outros brilharam simultaneamente. Quasímodo viu então uma assustadora tropa de homens e mulheres esfarrapados, armados de foices, lanças, facas, rastelos e paus. O corcunda percebeu que estava diante de uma situação crítica e violenta. Pensou imediatamente, abre aspas, deveria acordar Esmeralda? Seria possível ainda fazê-la fugir? Mas para onde? As ruas estavam invadidas pela multidão armada. Do outro lado só havia o rio. Portanto, não havia outra saída. Lutar sozinho do alto da torre contra os invasores, resistir o máximo que pudesse, até chegar algum socorro, se é que ele viria. Fecha aspas. Pensando assim, decidiu-se a enfrentá-los até a morte. Nesse instante, o sineiro viu aquele que parecia ser o líder do ataque subir a um muro e dirigir-se à igreja. Senhor Bispo de Paris, bradou. Eu, Clopin, o rei do Pátio dos Milagres, digo, nossa irmã, falsa e injustamente condenada por feitiçaria, está refugiada nessa igreja. O senhor lhe deve asilo e proteção. Porém, já soubemos que a corte do parlamento virá buscá-la amanhã para enforcá-la. Se a sua igreja é sagrada, nossa irmã também é. Por isso, nós exigimos que o senhor nos entregue a nossa irmã se quer salvar a sua igreja. Infelizmente, Quasímodo não pôde ouvir nada do que disse Clopin, que ficou aguardando a resposta. Passados alguns instantes, ele ordenou. Avante, companheiros! Ao ataque!
30 homens robustos avançaram até a porta principal com martelos, alavancas e barras de ferro. Tentaram desmontar a porta, seguidos pelos companheiros que enchiam as escadarias. No entanto, a porta resistia. Nisso, um espantoso barulho soou. Uma gigantesca trave caiu do alto, esmagando uma dúzia de mendigos nos degraus da igreja. Safei-me de uma boa, exclamou Jehan, afastando-se das escadarias. Até senti o vento raspando a minha orelha. Satanás, isso parece bruxaria, disse um dos bandidos assustado. Foi a lua que nos atirou esse batente, gritou um outro. Com os diabos, berrou Clopin. Vocês parecem um bando de imbecis. São os padres que nos atacam. Então vamos ao saque, irmãos. Porém, ninguém deu um passo. Ao saque, irmãos, continuava a bradar furioso Clopin. Vamos arrombar a porta. O que vocês estão esperando? Para arrombá-la, precisamos de um ariete, respondeu Jehan. Clopin correu animadamente para a trave caída. Pôs-lhe o pé em cima e gritou. Aqui temos um. Os padres nos mandaram de presente. E fazendo uma exagerada reverência à igreja, completou. Muito obrigado, senhores padres. Os mendigos e os bandidos se animaram novamente. Dessa vez, 200 braços, carregando a trave, lançaram-se com fúria contra a porta. Com o choque da trave, a porta ressoou como um gigantesco tambor. Porém, não cedeu. No mesmo instante, uma chuva de grossas pedras começou a cair sobre os invasores. Era o Corcunda, que se defendia como podia. Entretanto, Clopin e seus homens não desanimaram. A porta já havia tremido mais de 20 vezes sob o peso do ariete. Já se percebia que a grande porta vacilava. Quasímodo sabia que sua chuva de pedras não bastaria para repelir os invasores. Nesse momento de angústia, o sineiro notou, um pouco abaixo da balaustrada de onde atirava as pedras, 2 longas calhas que desembocavam bem acima da porta principal. Subitamente lhe veio uma ideia. Correu atrás de um feixe de lenha, com o que fez uma grande fogueira. Pôs-lhe em cima muitos rolos de chumbo. Diante da grande porta, os vadios se uniram num derradeiro esforço para derrubá-la. De repente, um rugido pavoroso se ouviu entre eles. 2 jorros de chumbo derretido caíam do alto do edifício sobre as suas cabeças. Esse mar de homens acabava de se abrir debaixo do metal fundido, que tinha feito 2 buracos negros e fumegantes. Viam-se ali moribundos, meio calcinados e rugindo de dor. Em volta desses 2 jorros caíam gotas dessa chuva horrível que se espalhavam sobre a multidão. Debaixo do fogo vivo, os vadios fugiam em tropel, abandonando a trave que caiu sobre os cadáveres. Todos os olhos se levantaram para as torres. O que eles viram foi extraordinário. No alto da galeria mais elevada, havia uma grande fogueira com turbilhões de fagulhas desordenadas e furiosas. Por baixo dessa chama, 2 calhas abertas como bocas de monstros vomitavam sem cessar aquela chuva ardente. O clarão inquieto da chama dava a impressão de que as esculturas da parede se moviam. Elas pareciam monstros rugindo em meio ao brilho do fogo. Fez-se um silêncio de terror entre os invasores. Por Deus! Exclamou Clopin, depois de se refazer do atordoamento causado pela chuva de chumbo derretido. É aquele maldito sineiro! É Quasímodo! Todos puderam ver a sombra horrenda do Corcunda, que passava de um lado para o outro da fogueira no alto da torre. A propósito, onde está aquele jovem estudante, todo armado e falastrão? Perguntou de repente Clopin a um de seus homens. Deve ter morrido. E o poeta Pierre Gringoire? Valha-me Deus! Foi ele quem nos pôs nessa e nos abandona no meio do ataque? Covarde cabeça de vento! Nesse instante, todos viram Jehan chegar, andando tão rápido quanto as pesadas roupas de paladino lhe permitiam,
carregando uma escada comprida 20 vezes maior que ele. Vitória! Gritou o estudante. Aqui está a escada dos descarregadores do porto. Meu filho, o que você quer fazer com essa escada? Perguntou Clopin surpreso. Meu capitão, está vendo aquela fileira de estátuas com as caras imbecis dos reis da França? Pois no fim delas há uma porta que nunca está trancada. Vou subir por essa escada e estarei dentro da igreja. Meu filho, deixe-me subir primeiro, pediu Clopin. Não, companheiro, a escada é minha. Venha depois de mim. Que Beelzebul o estrangule, resmungou Clopin, carrancudo. Não gosto de ir atrás de ninguém. Então, Clopin, procure outra escada, disse Jehan com arrogância. Imediatamente a escada foi encostada à parede da igreja. Jehan foi o primeiro a colocar os pés nos degraus. A sua armadura o atrapalhava na subida, que se fazia lentamente. Outros vadios o seguiram. Por fim, o estudante atingiu o balcão da galeria das estátuas. Saltou para dentro em meio à aclamação dos bandidos na praça. Todo cheio de si, soltou um grito de alegria. Porém, ficou petrificado ao olhar atrás de uma estátua. Estava diante de Quasímodo, de olho reluzente. Antes que o segundo homem pudesse pôr o pé no balcão, o corcunda agarrou a escada e, com uma força sobre-humana, desencostou-a da parede e atirou-a, com o cacho de vadios nos degraus, à praça. Enquanto Quasímodo derrubava a escada, Jehan correu à porta para alcançar os corredores da igreja. O corcunda a tinha trancado. Então, escondido atrás de uma estátua, o estudante conseguiu lançar uma flecha no sineiro, acertando-o no braço. Quasímodo arrancou-a e quebrou-a tranquilamente no joelho. Em seguida, com um salto, caiu sobre o estudante, achatando sua armadura. Quasímodo imobilizou Jehan com a mão esquerda e com a direita desprendeu com uma lentidão sinistra todas as peças da armadura, a espada, os punhais, o capacete, deixando-o desarmado e despido. Agarrou-o então pelos pés e, do parapeito da galeria, atirou o estudante, que caiu sobre uma saliência do edifício. Ali ficou o cadáver suspenso. Um grito de horror se elevou no meio da multidão, que se sentiu ao mesmo tempo envergonhada e furiosa com a morte do estudante. Vingança! Trovejou Clopin. Vamos ao saque! A multidão enfurecida e ferida nos seus brios passou a escalar a igreja de todos os modos. Surgiram escadas e cordas. Com um furor assustador, com rostos ferozes, os mendigos e os bandidos se aproximavam cada vez mais de Quasímodo. O corcunda se sentiu impotente diante de tantos invasores, escalando pontos diferentes da igreja. Temendo por Esmeralda, olhava para o céu pedindo um milagre e torcia os braços de desespero. Subitamente ouviu-se um grande tropel de cavalos que vinha das ruas próximas. Logo uma cerrada coluna de cavaleiros, armados de lanças e espadas, entrou na praça como um furacão. O capitão Febo à frente gritava: França, França, morte aos bandidos! O capitão Febo chegou. Assustados, os vadios fizeram meia volta. Alguns que tinham conseguido chegar até a galeria foram atirados pelo corcunda, que se reanimou com a chegada dos soldados do rei. Os vadios resistiram bravamente. Defenderam-se desesperadamente. Surpreendidos pelas ruas laterais, ficaram encurralados diante de Notre-Dame. A batalha foi terrível. Os cavaleiros estavam organizados e bem armados. Quem se livrasse das suas lanças não escaparia às suas espadas. Os vadios, mal armados, escumavam e mordiam. Homens, mulheres e crianças se jogavam às garupas e lutavam com unhas e dentes. Outros queimavam com archotes os rostos dos cavaleiros. Clopin cortava as pernas dos cavalos com sua foice. Era terrível. Ele avançava no meio da cavalaria com a lentidão tranquila, o balanço da cabeça e a respiração regular de um ceifador no meio de um milharal.
Foi morto com um tiro de arcabuz. As janelas foram se abrindo. Ouvindo o grito de guerra dos guardas reais, os vizinhos passaram também a atirar pedras nos vadios. Por fim, o cansaço, a falta de armas, o terror da surpresa e as pedras das janelas fizeram com que os vadios se rendessem, pondo-se a fugir em todas as direções, deixando a praça coberta de mortos. Quando Quasímodo, que não deixara de lutar um só instante, viu essa debandada, caiu de joelhos e ergueu os braços ao céu. Em seguida, alegre e feliz, correu ao quarto de Esmeralda, com um único pensamento, ajoelhar-se diante daquela que ele acabava de salvar pela segunda vez. Chegando ao quarto, encontrou-o vazio. Pasta 11. Livro 11. No momento em que os vadios tentavam invadir a igreja, Esmeralda dormia. Porém, com o ruído cada vez mais alto da desordem diante de Notre-Dame e a assustada inquietação de sua cabra, ela despertou agitada, imaginando-se no meio de um pesadelo. Sentou-se na cama, ficou aterrorizada com o clarão do fogo que via pela janela e com o alarido que vinha da agitação na praça. Sugestionada pela sucessão de infortúnios em sua vida, ela pensou que o povo de Paris estivesse invadindo a igreja para arrancá-la do asilo e levá-la à forca. Caiu de joelhos, pondo-se a pedir misericórdia a Deus e a rezar a Nossa Senhora que lhe desse proteção. Nessa agonia estava prostrada e tremendo quando ouviu passos se aproximando. Voltou-se para a porta. 2 homens, dos quais um segurava uma lamparina, entraram no quarto. Ela soltou um grito em sobressalto. — Não tenha medo, sou eu! Disse uma voz que lhe pareceu familiar. — Mas quem? — Pierre Gringoire. Esse nome a tranquilizou. Era de fato o poeta, já acariciando a cabrinha que correra até ele, enroscando-se em suas pernas. Estava com Dom Claude, totalmente coberto com uma capa preta, o que lhe dava um aspecto assustador. — Quem está com você? Perguntou a cigana em voz baixa. — Não se preocupe, é um amigo. O arcediago bateu rudemente no ombro do poeta e cochichou-lhe algo ao ouvido. — Minha querida, disse Pierre a Esmeralda, sua vida corre perigo, assim como a de Djali. Virão prender vocês novamente, por isso viemos salvá-las. — É verdade? Admirou-se ela fora de si. — Sim, é verdade. Venha logo atrás de nós. Pierre tomou-a pela mão e passou a lamparina para o arcediago que caminhava ligeiro na frente. O medo atordoava a cigana que se deixou levar. A cabrinha seguiu-os pulando, feliz por estar com Pierre. Chegaram a uma porta secreta que dava para o rio Sena. Ali estava escondido um pequeno barco. Eles embarcaram rapidamente. Dom Claude foi o último a saltar, cortou as amarras e pôs-se a remar com toda a força, por causa da correnteza nesse ponto do rio. O barco seguia em direção à margem direita. Não conseguindo reconhecê-lo, a jovem observava Dom Claude com um secreto terror. Ele tinha cuidadosamente tapado a luz de sua lamparina. O capuz, sempre abaixado, funcionava praticamente como uma máscara. Não dizia uma palavra e não cessava de remar contra a correnteza. Com um pequeno abalo, o barco tocou a margem. O arcediago ergueu-se, aproximou-se da cigana e foi pegar-lhe os braços para ajudá-la a descer. Instintivamente, ela o repeliu, agarrando-se à manga de Pierre. Este, por seu lado, ocupado em cuidar da cabra, quase a empurrou. Então ela saltou do barco sem a ajuda de ninguém, perturbada, sem saber onde se achava ou para onde iria. Ela permaneceu assim por um momento, estupefata, vendo a correnteza do rio. Quando voltou a si, notou que Pierre e a cabra haviam desaparecido. A pobre cigana estremeceu quando percebeu que estava só com aquela sinistra figura de preto. Ela quis falar, gritar, chamar Pierre, mas sua língua ficou inerte e nenhum som saiu dos seus lábios. Subitamente sentiu a mão do arcediago sobre a sua. Era uma mão fria e forte. Os seus dentes bateram e ela ficou mais pálida do que a lua. Sem dizer uma palavra, Dom Claude arrastou-a pelas ruas sombrias e desertas até chegarem à praça de Greve,
onde ele tirou o capuz. — Oh! — exclamou a dançarina, petrificada de horror. — Só podia ser você de novo! — Escute, disse-lhe ele, aqui é a praça de greve. O destino nos entregou um ao outro. A sua vida está nas minhas mãos e a minha alma nas suas. Escute e não me fale desse Febo. Veja bem, se pronunciar esse nome, não sei o que farei. Isso seria terrível. Escute, o parlamento deu nova sentença. Você está condenada à forca, mas eu acabo de salvá-la, entendeu? Em seguida, pretendendo tornar mais dramática a cena, arrastou a pobre cigana até a forca e disse-lhe: agora escolha, o meu amor ou a forca? Ela se soltou das mãos do arcediago e caiu aos pés da forca. Por fim respondeu: ela me causa menos horror que o senhor. Oh, como sou infeliz! Exclamou o padre numa mistura de desalento e raiva. Todo este meu amor, este fogo que me devora o coração, não pode merecer um pouco de piedade? Oh, este amor é uma tortura. Eu sofro demais, minha bela criança. É uma coisa digna de compaixão. Se um homem ama uma mulher, a culpa não é dele. Oh, meu Deus, então, você vai me odiar para sempre? Que fatalidade! Dom Claude ocultou o rosto com as mãos. Sacudiu o corpo como se chorasse. Ficou assim por alguns instantes. Depois arrojou-se de joelhos aos pés de Esmeralda, esperando que ela estivesse enternecida pelas suas lágrimas. Contudo, para seu espanto, ela lhe disse apenas: o senhor é um assassino. Dom Claude ergueu-se num salto, tomou-a nos braços com furor. O seu olhar brilhava de raiva e malícia. A sua boca lasciva fazia corar o pescoço da pobre jovem. Ela se debatia nos seus braços enquanto ele tentava cobri-la de beijos escumantes. — Não me morda, monstro! Gritou ela em desespero. — Oh, largue-me, padre odioso e infecto! Vou arrancar seus cabelos grisalhos e jogá-los na sua cara. É Febo que eu amo, é Febo que é belo. Ele soltou um grito violento como se tivesse sido tocado por um ferro em brasa. — Morra então! Disse, rangendo os dentes. Ele a sacudiu como um desvairado. Depois arrastou-a até a casa de Tour Roland. — Esta é sua última chance. Quer ser minha? Perguntou-lhe o arcediago. — Não! Respondeu a dançarina com voz enfática. Então Dom Claude chamou em voz alta: — Gudule! Gudule! Eu lhe trouxe a cigana. Pode vingar-se agora, Gudule. Esmeralda sentiu-se asperamente agarrada pelo pulso. Olhou aterrorizada. Era um braço descarnado que saía de uma fresta da parede e a segurava como se fosse uma mão de ferro. — Segure-a bem, disse o padre. A cigana estava fugindo. Agora vou procurar os guardas. Daqui a pouco você vai vê-la enforcada. Ha, ha, ha! Um riso gutural retrucou do interior da cela. A pobre cigana viu o arcediago afastar-se. Ao longe ouvia-se um tropel de cavalos. Agarrada pela velha Gudule, ela se torceu, fez 1000 contorções de agonia e desespero, porém em vão. Exausta, caiu de encontro à parede. Sentiu o terror subir-lhe às raízes dos cabelos, ouvindo a voz lúgubre da velha reclusa. — Ha! 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 Vai ser enforcada. Desta vez você não escapa, assassina de crianças. — Que mal eu lhe fiz? Perguntou quase sem voz a dançarina. — O que você fez? Você sabe o que me fez. Ah, escute, eu tinha uma filha, sabia? Eu tinha uma filha. Que linda era ela. Pois bem, as ciganas levaram minha filha, roubaram minha filha, comeram minha filha. Mas que culpa tenho eu? Talvez eu nem fosse nascida ainda. Oh, sim, você já devia ser nascida. Hoje ela teria a sua idade. Há 15 anos que estou aqui, há 15 anos que sofro, há 15 anos que rezo. E as ciganas que assassinaram a filha, pobre filha, enquanto ela dormia. Mas hoje é o dia da minha vingança. E pôs-se a rir ou a ranger os dentes. O dia principiava a romper.
Um reflexo de cinza iluminava palidamente essa cena e a forca cada vez mais se distinguia na praça. — Senhora! Implorou a pobre cigana. — Eu não lhe fiz nada. Deixe que eu me salve. Perdão. Então me dê minha filha, disse a velha. — Ah! Balbuciou a jovem. A senhora procura sua filha. Eu procuro meus pais. Dê-me a minha pequena Agnes. Foram as ciganas que a roubaram. Por isso você precisa morrer. Olhe, vou lhe mostrar. Este é o sapatinho dela. É tudo o que me restou da minha linda filhinha. Vendo o sapatinho que a reclusa lhe estendia, Esmeralda estremeceu dizendo: Deus! Deus! Deixe-me ver melhor esse sapatinho. Ao mesmo tempo, com a mão que estava livre, abriu o saquinho verde que trazia ao pescoço. Dele tirou, numa grande agitação, um sapatinho absolutamente igual ao outro, embrulhado num pergaminho onde se lia, abre aspas, quando para mim achar um par, sua mãe você vai encontrar. Fecha aspas. Rápida como um raio, Gudule confrontou os dois sapatinhos, leu o pergaminho e colou às grades da fresta o seu rosto banhado de uma alegria celestial, exclamando: Minha filha! Minha filha! Minha mãe! Sussurrava emocionada e aos prantos Esmeralda. Oh! Vê-la e não poder abraçá-la? Dê-me a sua mão. A jovem passou o braço pela fresta. A reclusa agarrou a mão, colou nela os lábios e assim ficou absorvida nesse beijo. Em silêncio, chorava em torrentes, na escuridão, como uma chuva noturna. De repente, ergueu-se e, em silêncio, pôs-se a sacudir com ambas as mãos as grades da fresta que resistiam. Então, ela foi procurar num canto da cela uma enorme pedra que lhe servia de travesseiro e lançou-a contra as grades com tal violência que uma se despedaçou, lançando 1000 faíscas. Um segundo golpe rebentou as restantes. Aberta a passagem, agarrou a filha pelo meio do corpo e puxou-a para dentro da cela. Levantou-a nos braços como se ainda fosse a sua pequena Agnes. Fora de si, ia para lá e para cá, dentro da pequena cela, gritando, cantando, beijando a filha. Desatando a rir, rompendo em lágrimas, tudo ao mesmo tempo. Minha filha, Deus a devolveu. Venham todos ver a minha filhinha. Jesus, como é bela! Esperei por ela 15 anos, mas meu Deus a restituiu mais linda. As ciganas não a haviam matado. Amo as ciganas. Perdoe-me, minha Agnes, perdoe-me. Você deve ter me achado muito má, não é mesmo? Agora vamos para longe daqui. Havemos de ser muito felizes. Herdei alguma coisa em Reims. Você se lembra de Reims? Não, não deve se lembrar. Era muito pequena. Teremos um campo, uma casa. Minha mãe, disse a jovem, encontrando força para falar em meio a tanta comoção. Bem que a cigana me falou. Era uma boa cigana que sempre cuidou de mim. Foi ela que me pôs esse saquinho verde no pescoço. Ela sempre dizia, abre aspas, guarde bem esta joia, é seu tesouro. Com ele encontrará sua mãe. Carregue sua mãe no pescoço. Fecha aspas. Nesse momento, a cela ressoou com um barulho de armas e um galope de cavalos se aproximando. A jovem dançarina se atirou com angústia nos braços da mãe. Minha mãe, salve-me! Eles vêm aí! Oh, céus! Exclamou a velha, completamente pálida. Tinha me esquecido. Oh, não! Esperei por este momento 15 anos e não vou perdê-la. Então eles querem roubá-la de novo? Agora que está comigo? Oh, não! Deus não pode permitir isso. Lá fora a cavalgada parou e ouviu-se uma voz que disse: É por aqui. O padre disse que a encontraremos no buraco dos ratos. A reclusa colocou a cabeça pela fresta e tirou-a logo. Fique quietinha, minha filha, não respire. Há soldados por toda a parte. Fugir agora é impossível. Esconda-se nesse canto. Eles não a verão. Vou lhes dizer que você fugiu. Mal acabou de dizer isso, quando um sargento veio até a fresta falar com ela.
Velha, estamos procurando uma feiticeira para enforcá-la. Disseram-nos que ela estava aqui. Não sei o que você quer dizer, respondeu Gudule, procurando demonstrar indiferença. Velha louca, diga a verdade. Deixaram a feiticeira aqui. Onde está ela? Insistiu o sargento. Ah, se está falando da jovem que me deixaram aqui há pouco, ela me mordeu nos pulsos e fugiu. Agora, deixem-me em paz. Ah, sua bruxa! Quer dizer então que a feiticeira se safou? E que caminho ela tomou? Acho que ela foi pela rua do Mouton, respondeu a velha, já se sentindo quase aliviada. O sargento se dirigiu à tropa, ordenando-lhe que procurasse pela jovem na rua do Mouton. Nesse instante, um soldado lhe alertou sobre as grades arrebentadas na fresta da cela. Velha bruxa, o que aconteceu com as grades? Voltou a perguntar o sargento. Acho que sempre estiveram assim, balbuciou ela perturbada. Ah, não, interveio um soldado. Ontem passei por aqui e ainda vi as grades. Ora, esse homem devia estar bêbado. Há mais de um ano que uma carroça bateu contra a fresta e quebrou as grades. Ah, como eu xinguei o carroceiro! O sargento continuava a interrogar a velha reclusa quando a tropa retornou, parando diante da casa de Turo Roland. Um dos guardas desmontou o seu cavalo e dirigiu-se ao sargento. Senhor, essa velha bruxa mentiu. A feiticeira não fugiu pela rua do Mouton. A cancela da rua ainda está fechada e o guarda não viu ninguém passar por lá. Então, velha maluca, o que me diz sobre isso? Interpelou o sargento com uma fisionomia muito sinistra. Gudule ainda tentou se safar mais uma vez. Não sei, senhor. Então eu me enganei. Talvez ela tenha atravessado o rio. Mas não há nenhum barco nem deste lado nem do outro. Quem sabe ela tenha atravessado a nado, retrucou a velha, defendendo o seu terreno palmo a palmo. Meu Deus, você está mentindo, velha bruxa, berrou o sargento, perdendo a paciência. Em vez de enforcar a feiticeira, vou mandar enforcar você. Com alguns minutos de tortura, arrancamos a verdade da sua goela. Venha, saia daí. Como quiser, senhor. Podem me torturar à vontade. Levem-me, depressa, depressa, vamos, replicou a velha, pensando que assim sua filha poderia se salvar. Nesse instante, um guarda interveio, dirigindo-se ao sargento. Senhor, se ela largou a cigana, acho que não foi sua culpa, porque ela odeia ciganas. Faz 15 anos que faço ronda nesta área e sempre ouvi xingar as ciganas, principalmente essa dançarina da cabra que nós estamos procurando. Como os outros soldados confirmaram esse ódio de Gudule contra as ciganas, o sargento acabou soltando-a. Com o coração palpitante, a velha foi observando os guardas montarem seus cavalos. Quando eles partiram, ela sussurrou aliviada para si. Enfim, salva! A pobre Esmeralda ficara todo esse tempo no seu canto, praticamente sem respirar, sem se mexer. Agora ela sentia que pisava em terra firme novamente e voltava a respirar. Foi quando ouviu lá fora uma voz que se dirigia ao juiz da cidade. Pelos cornos do diabo, senhor juiz, não é minha obrigação enforcar feiticeiras. Sou um homem de armas. Enquanto esses soldados procuram essa dançarina feiticeira, o senhor me dê licença para eu me reunir à minha companhia que está sem capitão. Essa voz era de Febo de Chateaupert. O que se passou no coração de Esmeralda foi inefável. Estava lá fora o seu amor, o seu apoio, o seu Febo. Instintivamente ela se levantou e antes que a mãe pudesse impedi-la, precipitou-se para a fresta chamando: Febo, salve-me, Febo, estou aqui. O capitão já havia partido, mas o juiz ainda estava lá. A velha lançou-se sobre a filha com um rugido. Afastou-a da fresta com violência e rapidez. Porém, era tarde demais. O juiz a tinha visto. Ha, ha! 2 ratos na ratoeira, dizia o juiz às gargalhadas. Tragam o carrasco Henriette para tirar a cigana feiticeira daqui. O carrasco foi trazido, porém a velha abraçou-se à filha num canto da sala, recusando-se a entregá-la. O juiz lhe perguntou: Meu Deus,
Que interesse você tem em impedir que essa cigana feiticeira seja enforcada? Que interesse eu tenho? Ela é minha filha. O tom com que ela pronunciou essas palavras estremeceu até o próprio carrasco Henriette. Porém, o juiz simplesmente observou. São ordens do rei. Derrubem a parede da cela e tirem a feiticeira para ser enforcada. Armados agora com picaretas, os soldados puseram por terra uma parede. A velha ainda tentou defender a filha atirando uma grande pedra contra os soldados. Contudo, a pedra foi mal jogada e caiu perto de um cavalo. Gudule continuava a ranger os dentes, ameaçando os guardas que, assustados com o seu olhar desvairado, pararam diante da cela arrombada. O juiz bradou aos soldados. — Oh, Cristo! Os meus homens armados com medo de uma mulher? — Senhor! Disse Henriette. — Isso não parece uma mulher. — Senhor juiz! Disse um soldado. — Ela tem uma juba de leão. — Vamos! Repetiu o juiz. — Vamos acabar logo com isso. O primeiro que recuar, racho ao meio. Após hesitarem um instante, os soldados resolveram obedecer ao juiz. Vendo-os se aproximar, Gudule ajoelhou-se, afastou os cabelos do rosto e deixou grossas lágrimas deslizarem dos seus olhos. Ao mesmo tempo, começou a falar com uma voz de súplica tão doce, tão humilde, tão pungente, que todos pararam novamente. Senhores soldados, uma palavra. Eu preciso dizer uma coisa. Ela é minha filha, estão vendo? É a minha filhinha que eu tinha perdido. Foram os ciganos que a roubaram de mim. Eu guardei o seu sapatinho por 15 anos. Vejam, é este sapatinho. Morávamos em Reims. Eu era Chantefleury. Vocês talvez já tenham ouvido esse nome. Era eu. Tenham piedade de mim, senhores. As ciganas a roubaram de mim. Esconderam-na por 15 anos. Eu pensei que elas a tivessem matado. Imaginem, pensei que ela tivesse morrido. Vocês sabem, passei 15 anos aqui nesta caverna, sem fogo durante o inverno. É um sofrimento, mas tanto gritei que Deus me ouviu. Esta noite ele me devolveu a minha filha. É um milagre do bom Deus. Ela não estava morta. E vocês não vão tirá-la de mim, não é verdade? Ela só tem 16 anos. Deixem que ela ainda veja o sol. O que foi que ela fez contra vocês? Nada. Se soubessem que só tenho a ela, que é uma bênção que a Virgem Santa me enviou. Ah, senhor juiz, faça um buraco nas minhas entranhas, mas não arranhe um dedo da minha filhinha. Vocês todos parecem bondosos. Reparem que estou de joelhos como se estivesse pedindo a Jesus Cristo. Não quero mais nada, só quero minha filha. Oh, eu quero ficar com a minha filhinha. Deixem-nos ir embora. Somos de Reims. Não me tirem a minha filha, que esperei durante 15 anos. Minha filha, minha filha. Fez-se um silêncio entre os soldados. O juiz teve de fazer um grande esforço para conter sua emoção. Porém, seu trabalho falou mais alto que seu coração. Chamou o carrasco e falou-lhe ao ouvido. Temos de obedecer ao rei. Acabe logo com isso. O carrasco e os soldados invadiram a cela. A mãe não resistiu, apenas arrastou-se para junto da filha e agarrou-se a ela. A jovem, vendo os soldados se aproximar, gritava com voz de angústia. Minha mãe, eles vão me pegar, minha mãe. Minha filha, você está comigo, dizia Gudule apertando a dançarina estreitamente nos seus braços e cobrindo-a de beijos. Henriette agarrou a jovem pelo meio do corpo. Quando ela sentiu suas mãos, desmaiou. O carrasco tentou desprender a mãe, que atara as mãos na cintura da filha. Ela estava tão segura à filha que foi impossível desprendê-la. Não conseguindo esconder suas próprias lágrimas, o carrasco arrastou então para fora a jovem com a mãe agarrada à sua cintura. Foi desse modo que o carrasco as arrastou até o tablado da forca. Passou a corda em volta do pescoço de Esmeralda. A mãe avançou sobre Henriette, que aproveitou esse momento para separá-las. Quando o carrasco fazia a pobre jovem subir as escadas da forca,
A mãe lançou-se sobre a sua mão e mordeu-a. O carrasco rugiu de dor. Rapidamente, soldados correram para acudi-lo. Foi com muito custo que livraram a mão ensanguentada dos dentes da velha. Repeliram-na brutalmente. Ela caiu com a cabeça no chão. Levantaram-na. Ela tornou a cair. Estava morta. Livre da velha, o carrasco subiu as escadas da forca, carregando a pobre Esmeralda. Quando Quasimodo viu que o quarto de Esmeralda estava vazio, desatou a correr por toda a igreja procurando por ela. Em seguida, ele viu os soldados entrarem na igreja, procurando também a dançarina. Sem suspeitar das intenções dos guardas, o pobre sineiro ainda os ajudou a perseguir Esmeralda. Mesmo depois de os soldados deixarem Notre-Dame, o Corcunda continuou a procurá-la por toda a noite. No momento em que os primeiros raios da aurora iluminavam a manhã, Quasimodo viu Dom Claude caminhando resolutamente pelos corredores em direção à mais alta das torres. Imediatamente lhe veio à lembrança a noite em que o arcediago atacara a jovem dançarina em seu quarto. Deduziu que só poderia ter sido ele quem havia raptado Esmeralda. Mas onde estaria ela? Dom Claude vinha com passos graves, com o rosto voltado para cima, como quem quer ver por cima dos telhados. O arcediago passou pelo Corcunda sem vê-lo. Petrificado por essa aparição, o sineiro viu-o sumir pela porta da torre setentrional e instintivamente resolveu segui-lo. Quando atingiu a torre, o Corcunda viu o arcediago com o peito encostado na balaustrada que cerca o campanário. Dom Claude estava com os olhos totalmente mergulhados no que se passava na praça. Com muito cuidado, Quasimodo se aproximou por trás dele, procurando também ver o que ele observava tão atentamente. O padre estava tão absorto que não ouviu os passos do sineiro. Quasimodo percebeu, com assombro, que se tratava de um enforcamento. O povo cercava o tablado e havia muitos soldados. Viu uma coisa negra caindo no chão, enquanto um homem carregava uma mulher vestida de branco pelas escadas da forca. O Corcunda reconheceu. Era Esmeralda. Nesse instante, o arcediago pôs-se de joelhos sobre a balaustrada para ver melhor o espetáculo. Quasimodo viu o homem retirar bruscamente a escada e a pobre dançarina suspensa pelo pescoço com convulsões horríveis. Nesse momento aterrador, Dom Claude soltou um riso de demônio, olhando para a praça com os olhos esgazeados. O Corcunda não ouviu o riso, mas viu-o. Precipitou-se furiosamente sobre o arcediago e com as suas grossas mãos empurrou-o para o abismo. «Oh, desgraça!» gritou o padre e caiu. O arcediago, lançado no espaço, caiu primeiro de cabeça para baixo e com as duas mãos estendidas. Depois deu várias voltas sobre si mesmo. O vento o empurrou para o telhado de uma casa, onde seu corpo foi se quebrar. Quasimodo ora fixava o olhar em Esmeralda, da qual podia ver o corpo, suspenso na forca, estremecer sob o seu vestido branco, com os derradeiros tremores da agonia, ora fitava o corpo do arcediago, estendido debaixo da torre. Disse num suspiro, «Oh, tudo que eu amei!» Mais tarde, quando os oficiais da justiça vieram retirar o corpo do arcediago do telhado da casa vizinha, procuraram por Quasimodo em Notre-Dame. Ele havia desaparecido. Houve muitos rumores sobre esse episódio. Ninguém tinha dúvida de que houvera um pacto entre o diabo, Quasimodo e o feiticeiro Dom Claude. Deduziu-se que o corpo do arcediago estava todo quebrado porque o Corcunda lhe havia tirado a alma. Em virtude dessa crença, Dom Claude não foi sepultado em Campo Santo. O corpo de Esmeralda foi retirado da forca pelos ajudantes do carrasco e levado, como era o costume, à sepultura de Montfaucon. Era onde tinham morada eterna os cadáveres dos que morriam enforcados. Quanto a Pierre Gringoire, conseguiu salvar a cabra e tornou-se mais tarde
um consagrado autor de tragédias. Muito entusiasmado e alegre com o sucesso, ele brincava dizendo que seu fim tinha sido felizmente trágico. Quanto ao capitão Febo, arranjou seu fim trágico. Casou-se. Finalmente, quanto a Quasímodo, ninguém mais tornou a vê-lo, nem se soube o que acontecera a ele. Porém, aproximadamente 2 anos depois desses acontecimentos, quando alguns oficiais foram a Montfaucon para investigar sobre um certo cadáver, encontraram num canto 2 esqueletos estranhamente abraçados. Um desses esqueletos, que era o de uma jovem mulher, tinha ainda alguns restos de um vestido branco e em volta do pescoço um colar de grãos com um saquinho verde que estava aberto e vazio. Esse esqueleto estava estreitamente abraçado por um outro, que era de um homem. Observaram que tinha a coluna vertebral desviada, a cabeça enterrada nas omoplatas e uma perna mais curta que a outra. Não apresentava ruptura alguma de vértebras na nuca e era evidente que não tinha sido enforcado. O homem a quem esse esqueleto pertencia viera até ali e ali morrera abraçado à jovem. Quando o quiseram desprender do esqueleto que abraçava, desfez-se em pó. Olá, obrigado por assistir até aqui. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Seu apoio faz toda a diferença e me ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Um forte abraço e até o próximo vídeo.